Boa noite a todos. Estamos aqui para começar mais um Discípulos Podcast. Dessa vez, o quadro é Defesa da Fé. Vamos tratar de um tema extremamente importante, mas complexo e às vezes até controverso. Por quê? Porque nós vamos falar com vocês a respeito de Deus e a ciência. Revelações do Gênesis sob o olhar científico. Como o quadro é Defesa da Fé, vamos trazer esse tema. Será que a ciência e a fé são inimigas? Elas se assemelham em algum ponto? Elas andam juntas? O que dizer a respeito desse assunto? E para esse tema, nessa noite, para esse quadro, nós trouxemos alguém muito especial. Principalmente para mim, que o conheço há mais de 25 anos. A vida nos levou para alguns lados diferentes, porque cada um tem o seu propósito. No entanto, foi muito especial encontrá-lo aqui nessa cidade, no Rio Grande do Norte, e nós estamos falando de alguém que vive isso há muitos anos. Ele vai falar, vai se apresentar, mas eu queria convidar você a nos acompanhar, para poder conosco aprendermos um pouco sobre esse tema. E o convidado de hoje, ele é CEO da Ecológica Brasil, né? Uma empresa que tem reflorestado o Brasil, em especial o Nordeste, está inserida aqui no Rio Grande do Norte, já plantou, replantou quase 1 milhão de mudas, né, de planta, produz as suas próprias mudas, e ele vai falar um pouco sobre isso, sobre biologia, sobre um pouco de ciência, foi professor universitário, é músico, canta pra caramba. Eu tô falando de Moisés Santos. Seja muito bem-vindo ao Discípulos Podcast. Boa noite, Moisés. Boa noite, Bruno. Para mim é uma satisfação imensa de ter reencontrado você aqui em Natal. Prazer nosso. Eu fiquei arrepiado aí você falando. Me dá uma satisfação, um prazer imenso de te ver assim, de um nível de intelectualidade, de prazer no que faz. E hoje eu vim aqui não representar a ciência, não é? Porque quem sou eu para falar sobre a ciência? Mas para colaborar um pouco com a visão que eu já tive, com alguns estudos que eu já participei, com algumas oportunidades que eu tive na vida, né, que Deus me proporcionou de aprender alguma coisa sobre o que a ciência tem nos mostrado. E Moisés, eu falei um pouco de quem é Moisés, mas eu queria que você se apresentasse de maneira oficial. Quem é Moisés? Moisés tem quantos anos? Faz o quê? Além de CEO da Ecológica Brasil, o que é que você é envolvido? Você surgiu de onde? É natural de onde? Se apresente um pouco para nós, as pessoas que nos acompanham querem lhe conhecer. Então, meu nome é Moisés, eu sou casado com a Emanuela, sou pai, sou engenheiro florestal de formação, fiz mestrado acadêmico na área de ciências florestais, mais voltado a manejo com estatística e biometria. Fui professor universitário durante 5 anos. Qual foram as matérias? Fui professor no curso de engenharia de matérias de exatas, cálculo, física, estatística. Na área de gestão ambiental, fui professor na área de biológicas. E também já fui professor do curso de contabilidade na área de matemática financeira. E apesar, aqui a gente tem um pouco de intimidade, então vocês, por favor, entendam essa intimidade. E qual a idade que o Moisés tem para estar sem cabelo, cara? Eu te conheci com cabelo, irmão. Sim, tenho 39 anos. 39 anos. E acredito que essa jornada de 39 anos foi tão intensa que muita gente aí me trata como se fosse um coroa, né? Porque hoje eu tenho 38, eu já tô perdendo o meu também. Hoje eu vou conversar com algumas pessoas, as pessoas, não, o senhor, as pessoas muito mais velhas que eu digo, rapaz, como é que pode? Mas a vida nos fez florescer, né? E às vezes cai algum resquício de cabelo aí no caminho. Talvez pelos anos, né, ensinando exatas, porque, meu amigo, queimar os neurônios, estudando e ensinando algo tão complexo que é a questão da física, né, da matemática e da biologia, que é onde você está inserido. Sim. Mas me diz, além de 38 anos, casado, pai, você é natural de Recife, correto? Sou natural de Jaboatão dos Guararapes, nasci e fui criado lá, onde a gente se encontrou ali. É verdade. Foi criado no mesmo bairro, inclusive. Verdade. Fizemos parte da mesma igreja. Isso aí. No mesmo grupo de adolescentes. Exatamente. Então, assim, eu sou natural daquela região, nasci e fui criado dentro da igreja. Com o passar do tempo, principalmente no período do vestibular, universidade e tal, eu tive algum prejuízo na fé,
digo assim, porque eu nunca me afastei de Deus, mas tive muito prejuízo na fé, também com essa relação minha com estudos, com filosofia da ciência, em grupos de discussão, e aí tive algum prejuízo na fé. Depois desse prejuízo, tive uma depressão terrível Caramba. e encontrei Jesus de uma forma muito mais linda, mais limpa, mais saudável, e aqui estou eu hoje. Que maravilha. Caramba, interessante isso. Esse não é um assunto, a gente pode falar Sim, sim. em um outro momento, matar uma galinha gorda depois que a gente desligar Sim, aqui as sim. câmeras e tratar sobre isso. Mas, falando de ciência, eu queria contextualizar aquilo que a gente vai tratar, lendo Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 5, tá? Você vai ver aí na tela, vai colocar o texto aí, Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 5. A gente vai ler esse texto porque a gente precisa contextualizar aquilo que nós vamos tratar. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia eletrônica para poder nós lermos o texto na íntegra. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 5, que diz o seguinte. Olha só o que o texto sagrado fala nesses versículos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Eu falo ponto de maneira proposital, porque isso vai fazer sentido lá na frente. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. O verso 2 diz o seguinte: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ponto novamente. Verso 3 diz o seguinte: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus, verso 5, chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. O verso 31, para nós terminarmos esse primeiro texto, diz o seguinte: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Esse texto a gente pode contextualizar a partir disso aquilo que nós vamos tratar. E eu queria começar, Moisés, dizendo o seguinte: você que foi e é ainda um estudioso da biologia, da matemática, da física, e também por ter sido criado no meio evangélico, e ainda o gosta de estudar aquilo que significa as palavras e aquilo que está por trás do texto, que a gente chama na teologia da hermenêutica, né? Do significado das palavras. E eu queria começar com uma em específico, que é especialíssima, é o bara, ou bará, né? Que é uma palavra, né, em hebraico, que significa algo interessantíssimo, que é criar do nada, que é única e exclusivamente voltada para Deus. Só Deus usa esse termo, né? Porque ele é o único que consegue emanar de si mesmo essa afirmação. Então, como é que a gente entende a criação a partir desse princípio? Queria que você nos falasse um pouco isso, à luz da biologia, da ciência. Primeiramente, né, repito que quem sou eu, né, para falar, representando a ciência, mas gostaria de tratar aqui mais da grandeza de Deus, né, de que da ciência. Porque quando eu vejo a ciência hoje, eu fico muito mais tranquilo com relação ao que está acontecendo nessa revolução científica da humanidade. Certo. Porque Deus e a ciência estão intrinsecamente ligados um ao outro. Inclusive, quando a gente estuda a Bíblia, né, que a Bíblia, na minha visão, é o mestre de todos os livros. É o livro mais importante do mundo. Eu concordo contigo. Então, assim, é a palavra de Deus. Então, é o que se tem de mais importante hoje na humanidade em se tratando da palavra de Deus. Só que as pessoas de algumas religiões, muitas vezes, tanto por interpretação, textos, palavras que vêm de outros idiomas, e às vezes também por um certo preconceito, focam apenas na própria Bíblia. E a Bíblia não deixa de ser um livro extremamente complexo. Sim. Então, para entendê-la, na teologia principalmente, a gente usa alguns artifícios de outras ciências, eu vou chamar aqui de ciência, mas depois eu vou falar mais ou menos o que é ciência, para poder tentar entender um pouco do que está na Bíblia. Então, livros como Gênesis,
principalmente. E outros, Daniel, Apocalipse. Ezequiel e todos os outros. Enfim, esses livros, se você for apenas ler, vai cair naquele paradigma, né? Entendes tu o que lê? Como é que eu vou entender se não tem quem é que me explique? Exatamente. Então, assim, quando você utiliza a Bíblia para nortear a sua vida, excelente, uma bênção. Mas você precisa de alguns aparatos, né, para poder entender o que é que está acontecendo ali. Sem dúvida. Então, por exemplo, a gente falou agora de música, né? Eu estudei música aí uns 4 anos, você também estuda música. E se a gente quiser hoje aprender música, eu não vou aprender música na Bíblia, né? Existe teoria musical, Exato. né? Você vai usar aí exato. alguns livros, né? Exato. Maria Ouvi Luísa de muita- Matos Prioli, Burro Isso. Milmed e alguns autores importantes da música Sim, para compreender música. perfeito. Mas a Bíblia também fala de música. Exato. Então, assim, esse dilema que alguns estudiosos evangélicos, cristãos trazem com relação à ciência, para mim, hoje, eu acho que não passa de utopia, sabe, de preconceito, porque Sim. para você entender a Bíblia, você usa o tempo todo a ciência. Sim. Então, sim. assim, hoje, quando você vai falar sobre criação do universo, então, eu fiz algumas leituras antes de vir para cá. Eu não sou quem representa a ciência, repito. Se você for falar um pouco da minha área de atuação, que é, eu sou engenheiro florestal, quando você vai defender uma dissertação, uma tese, você chama ali 4, 5 cientistas para poder debater, criticar, que é importante, Sim. aquela tese, aquela dissertação, para você ali mostrar que a sua hipótese é verdadeira ou nula, né? E construir em cima de algo que já existe na humanidade, alguma coisa nova, e vai chamar aquilo de ciência. Então tem um método científico para isso. Então quando se fala aí de criação dos céus e da terra, do universo, envolve muito mais astrologia, astrofísica, né? Então, se a gente fosse tratar realmente com especialistas aqui, não caberia nessa sala a quantidade de físicos especialistas que Perfeito. pouquíssimos sabem do assunto. Mas quando eu falo de universo, eu estava pesquisando alguma coisa que pode ser real ou não, também tem isso, Sim, sem não dúvida. é? Porque tem interpretação. Eu não fabrico telescópios. Na verdade, eu nem entendo como é que funciona um telescópio. Mas eu estava vendo, antes de vir para cá, que no nosso universo visível, até 2016, entendia-se que existia entre 100 e 200 bilhões de galáxias, cada uma com seus bilhões de astros, estrelas, planetas, É isso aí. enfim. Depois de 2016, já se chegou a número que chega a 2 trilhões de galáxias. Isso segundo quem estuda esse setor da ciência. Uhum. Então eu fui fazer aqui uma conta na calculadora do celular antes da gente conversar. E se a gente fosse contar cada segundo, 1, 2, 3, de forma ordenada até chegar em 2, 3 trilhões, demoraria aí 50 mil, 60 mil anos. A gente contando, se fosse falar de uma galáxia por segundo. Então quando eu falo de Deus, não é? Do ser criador, que criou algo tão grande, não é? Eu tenho que me destacar um pouco com relação a essa grandeza e não olhar apenas para o nosso planeta Terra, Sim, porque ele criou tudo. exato. Então, se tudo foi criado por ele, então a dimensão desse criador, não é? É muito maior do que a gente está acostumado a pensar. Na verdade, Bruno, eu digo que eu não sou capaz de imaginar isso que eu te falei aqui agora. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque, É- afinal de contas, quando a gente está falando da criação de Deus, a Bíblia, mesmo tratando de diversos assuntos, ela não vai pormenorizar todos eles. Ela não Sim. vai trazer as suas minúcias, como você bem falou, em relação à música. A Bíblia fala de música, mas ela mostra a partitura, ela ensina como fazer solo ou alguma escala maior ou menor? Não ensina. Por quê? Exatamente. Porque a gente precisa, muitas das vezes, de subterfúgio auxiliar, livros auxiliar, para poder a gente juntar e entender aquilo que a Bíblia está querendo dizer. Sim. Nesse caso aqui, a gente precisa de quê? De trazer a ciência para poder compreender. Falei, certo. O homem, por exemplo, o homem, quando foi criado, ele é composto por algumas substâncias que contém na Terra. Sim.
E para entender isso, Deus não fala isso. Olha, o homem contém barro, contém isso aqui, contém... Não fala. A ciência, que ao ser desenvolvida, consegue explicar aquilo que Deus criou lá atrás e ele não fez questão de pormenorizar isso. Porque, afinal de contas, ele julgou que não era importante. E a ciência vem exatamente para trazer luz Sim. ou clareza para isso tudo que a gente está falando. Eu acho que é bem isso que você está dizendo. Agora, tu imagina se a gente fosse ter dentro da Bíblia a explicação de tudo que existe no universo. Não caberia nesse planeta. Nem a biblioteca de Constantino Não conseguiria consegue. Então, conter. para falar de dimensão, eu estava fazendo aqui algumas pesquisas também. Se a gente fosse comparar hoje o que entende-se como universo, baseado nessa ciência que eu te falei aqui agora, e o universo fosse um estádio de futebol, Sim. o sistema solar seria um grão de areia de 0,001 milímetros. O sistema solar. Então, a gente não é capaz de explicar essa grandeza. Então, tem muito a se compreender. A ciência vai tentar, espero que durante centenas de anos, não sei como é que vai ser, até quando a humanidade vai permanecer aqui, mas a gente não consegue atingir muito. Fica naquele... lembra de Sócrates quando falou? Ele não falou, né? Ele falou, mas Platão que retratou, Sim. que ele não escreveu, dele falar que o que eu sei é que nada sei. Exatamente. Então, quanto mais eu conseguir estudar, a oportunidade que Deus me deu de mudar minha vida, eu fui através dos estudos, Sim. foi que eu comecei a compreender que Não sabe de nada. não sei de nada. Exatamente. Quanto mais clareza ou luz através do conhecimento você tem, você consegue descobrir a complexidade de tudo que existe e você fala assim, caramba, não sei de nada, bicho. Então, é mais ou menos isso, né? A gente, quando se especializa em uma área, a gente vai descobrindo o quanto de camada ainda tem para alcançar. Sim. Eu acho que a ciência talvez seja um dos setores mais complexos no que diz respeito a isso aí. Sim. E aí, quando eu falo aqui de dias, né? A gente começou a falar aqui do Gênesis 1, ele vai falar aqui no último, que você lê no último O versículo, 31, né? né? Que era o sexto dia, né? Sim. Então, quando a gente fala de dia, o ser humano, lógico que vai pensar, um dia é o dia que eu tenho a noite e o dia, né? Sim. Dou uma volta ali, a Terra vai fazer uma rotação, e esse é o dia terrestre, né? Mas perceba que agora eu tô pensando em Deus aqui uma coisa não, né? Pensando em Deus como um ser criador muito maior que isso. Então, quando fala do dia para Deus, a própria Escritura fala que o tempo é bem relativo. Ela fala que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. E 1000 anos como um dia. Ou seja, o que é que ela quer dizer pra gente? Não é dizer que um dia é 1000 anos terrestres. Não quer dizer isso. Ela quer dizer que o tempo de Deus não está passando aqui na Terra. Diferente. É um tempo de algo muito maior, né? De um ser criador que está muito acima disso. Então, quando a gente vem falar aqui de dia, de tempo, se você pega hoje, tem alguns experimentos, é só para a gente explodir, né, a nossa mente hoje aqui. Mas existem alguns experimentos em que você pega um relógio e coloca em um foguete. E esse relógio, quando começa a sair da atmosfera terrestre, o tempo começa a passar de forma diferente. Então, para você ver como é complexo, né? Sistemas de física são muito complexos. E por que isso acontece em relação a esse tempo aí? Vamos entender um pouco. Por que o tempo do relógio, que seria o Cronos, ele começa a contar de maneira diferente? Como seria isso? Bruno, se a gente for falar sobre isso aqui... De maneira resumida, explicar, porque ficou muito vago a gente entender. Ok, eu entendi que ele se sai daqui, sai da órbita, ele funciona de maneira diferente, certo? Que maneira seria essa? Ele conta, de vez de contar um segundo, ele demora 2 minutos para contar um segundo, enfim. Estou querendo entender. Não é bem assim. Me compreenda, eu como Mas leigo. quanto mais longe do planeta Terra, Sim. né, que o nosso tempo aqui, a gente tem um espaço-tempo. Tanto é que quando você estuda física, né, você vai ter um determinado espaço, né, delta S sobre delta T. Lembra da sua fórmula lá, que o pessoal fala da fórmula do sorvete lá? Sim. Então essa fórmula se aplica aqui. Mas quando eu começo a sair de um local onde a gravidade não está atuando sobre aquele local da forma que atua aqui, então esse tempo lá, esse espaço começa a se comportar de forma diferente. Então a medição do tempo, ela também vai se comportar de uma forma diferente. Estou falando aqui de uma forma bem
Não, entendi. bem enxuta, mas é Entendi. complexo. Esse assunto é muito complexo. Perfeito. Eu acho que se a gente for falar aqui, aí o Certo. podcast não dá conta. Perfeito. Então vamos para a questão mais polêmica desse primeiro momento, Sim. que é o quê? Entender se esses 6 dias, na sua visão, ele é literal ou não. Então, vamos lá, vamos ouvir isso. Então, Aqui nós estamos tratando de defesa da fé, ok? Isso a gente precisa entender com clareza e trazer luz, tá? Que a gente está tratando sobre esse tema onde uma visão acredita que Deus criou o mundo de 6 dias e já confesso que é essa a visão que eu acredito e a gente vai estar aqui discutindo o porquê ele pode ser não literal. Ele não pode ser 6 dias, pode ser milhares de anos entre um dia e o outro, com um olhar, né, mais específico, mais científico, vamos dizer assim. Então, fale para nós aí, para poder a gente então, evoluir. na natureza humana, a gente tem a ideia de acreditar em fenômenos, né, mágicos, e é muito gostoso isso, porque nos dá uma certa segurança. E não que não seja mágico, porque uma criação dessa dimensão é uma mágica incrível, não é? Então, assim, nós como cristãos religiosos, a gente tem uma tendência natural de acreditar em algo muito mais, como é que eu posso te falar? Sobrenatural. Sobrenatural. Não que não seja, mas você está entendendo que Claro. onde eu quero chegar. Então, quando eu estou te falando aqui agora que o tempo de Deus É diferente nesse do nosso. universo tão grande é diferente do nosso, Eu concordo, é o Kairos. não é? Concordo. Então, quando você vai através de estudos, através dos... como é que se chama, rapaz? Deixa eu pensar aqui. Teologia, vai através Não, dos de telescópios. experimentos. Os telescópios. Ok. Então, os telescópios estão estudando, né, o Uhum. universo há algum Sim. tempo. E eles percebem que o universo ainda continua se expandindo. Então, ainda continua em movimento. E aí, quando eu olho para o planeta Terra, já existem alguns estudos. Eu vou falar daqui a pouco do que é o método científico. Ok. A questão de eu concordar ou não com o método científico é uma questão pessoal. Sim. E também existem falácias científicas. Claro que existe. Mas quando eu falo aqui de método científico, existem alguns testes, né, feitos através de alguns isótopos aqui no planeta Terra. O que a gente mais conhece é através do teste do carbono 14, né, que ele vai se limitar aí, eu acho que, salvo engano, até os 50 mil anos. Ele consegue fazer alguma medição nesse sentido. Sim. Mas existem outros, como urânio e chumbo, que conseguem retratar, não é, idade de materiais no planeta Terra que datam 1.000.000 ou Uhum. mais. Sim. Então, quando eu venho falar aqui de ciência na minha área, que é tão pouco, né, mas eu acho que eu posso contribuir com isso. Sem dúvida. Então, quando você vai observar na geologia o processo de formação do solo, quando você vai, imagina uma rocha enorme, e você observa que aquela rocha, com o decorrer do tempo, de milhões, milhares de anos, ela vai sofrendo processos erosivos até formar o solo, não é? Uhum. Então, se você for observar aqui o Gênesis, em 6 dias literais da Terra, a gente não consegue fazer com que esse solo ocorresse. Por exemplo, eu estou dando um exemplo muito chulo aqui, né? Falando de uma coisa muito pequena de solo, mas existem outras medições, existem fósseis que foram descobertos e foram testados em ordem cronológica. A biologia mostra isso, né? Exatamente. A gente não pode negar. Exatamente. Se as evidências estão aí, a gente não pode negar. Se tem fósseis de esqueleto de animais gigantescos, que nós chamamos hoje de dinossauro, Sim. e que viveram há milhares e milhares de anos, como é que eu vou duvidar se as evidências estão aí? Sim. Entende? Então, assim, mas já entrando um pouco naquilo que você está falando, lembra de quando eu li o texto? Vocês que estão aí acompanhando, eu li o texto e falei uma coisa importante, porque eu sabia que ela ia ser usada agora. No versículo 1 de Gênesis capítulo 1 diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra, e tem um ponto. Ele que foi estudante, professor universitário, eu não cheguei a esse nível, mas gosto de estudar, e sei que, e ele há de concordar comigo e vocês também, que toda oração que termina-se com um ponto é porque um raciocínio foi concluído. Então, se Deus está dizendo no Gênesis que criou a terra,
no princípio ele criou os céus e a terra e deu um ponto, aquele raciocínio findou. E o verso 2 começa-se com um outro raciocínio. Isso que você acabou de me falar em relação à constatação científica de que uma rocha ela leva milhares de anos em um processo erosivo para poder transformar-se em solo, e com isso a ciência prova através do experimento que é uma verdade, que aquele solo tem milhares e milhares de anos. Sim. O verso 2 diz o seguinte: e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Outro ponto. De Gênesis 1 e 1 para Gênesis 1 e 2, conjectura minha. Como eu te falei, a Bíblia não fala tudo, mas é uma conjectura minha. Existe uma lacuna de tempo gigantesca para mim, por conta de um princípio que a Bíblia vai tratar de Gênesis e Apocalipse, Sim. que é o princípio do Criador. Que Deus é alguém gigante, extremamente capaz, e a gente nem falou ainda do verbo bara, mas ele é tão capaz que ele simplesmente fala e acontece. E se ele diz que ele criou algo, e depois mostra que esse algo está sem forma e vazia, acaba para mim sendo um pouco incoerente ou desconexo daquilo que Deus é. Alguém que cria algo perfeito. Olha para o homem. A complexidade do homem. Vamos pegar só o DNA. Muito uma complexo. fita de mais de 5 metros que cabe dentro de uma única célula. E nós temos milhões de células. É algo... Então veja, alguém tão poderoso que cria algo tão maravilhoso que é o ser humano, poderia ele criar algo sem forma e vazio? Então, vamos lá. Eu não É uma querendo... pergunta, é uma pergunta. Tocando num assunto bem curioso, eu fiz uma especialização em georreferenciamento e geoprocessamento. Porque eu trabalho com isso, com medição. Sim. E aí, quando você fala da forma da Terra, é só uma curiosidade aqui. Você sabia que as imagens que a gente vê do planeta Terra hoje, elas não são reais, elas são projetadas em computador? Sim, isso eu sabia. E que nosso planeta ele não é esférico. Não estou falando aqui de terra plana, isso aí já é outra coisa. Isso é outra bronca. É outra bronca. Mas estou falando que nosso planeta hoje, quando você vai à luz da ciência que eu trabalho, né, de georreferenciamento, você tem algumas metodologias de medição, tem os datums que você utiliza no GPS, Uhum. e que você vai utilizar algumas malhas de acordo com o formato da Terra. Então existem vários. A gente aqui no Brasil utiliza um deles. E a Terra até hoje ela não tem uma forma perfeita. Sim, A a gente Terra, vê lá se de você- cima, né? Quando Se você mostra as fotos. colocar na internet aí no Google, dá um Google aí, você vai colocar a forma errada da Terra, geóide. Você vai ver que a Terra, Bruno, ela é uma coisa, ela não tem forma, teoricamente. Ela é uma coisa, não é nem um ovo e nem um círculo, ela é Uhum. troncha. Sim, sim. E é uma coisa bem diferente. Então, a Terra ser sem forma ainda continua, inclusive. Ela não tem essa forma bem definida. Agora, quando eu falo aqui de Deus criar os céus e a Terra, como eu te falei, né? A Bíblia é muito complexa. Sim. E talvez Moisés, quando escreveu isso aqui, ele não escreveu isso aqui baseado em astrologia, e aí, enfim, ele teve revelações. Sem né? dúvida. E também conhecia muito da ciência do Egito. Sem dúvida. Então ele queria deixar isso aqui registrado. Então, na minha interpretação, Moisés, que não significa que é a realidade, quando eu falo aqui do princípio da criação de Deus, céus e terra, eu entendo que isso aqui tem muita relação, não só com o planeta Terra, sabe? Uhum. Mas com o universo, de forma geral, que foi criado no princípio por Deus, incluindo a Terra e esse céu que eu diria universo. Não é tipo a atmosfera terrestre, porque isso aqui é uma camadinha bem fininha. Uhum. Então, que foi criado no princípio, ok. Quando foi, ninguém tem como te falar isso, nem a Uhum. própria ciência. E aí, quando fala que a Terra era vazia e sem forma, né, havia trevas sobre a face do abismo. Eu entendo muito a questão de matéria escura, do universo de forma muito maior do que falar sobre o planeta Terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí quando vem essa questão aqui de Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas, já vai outra discussão, não é? Sim, Muito complexa sem dúvida. em falar de Espírito de Deus. Seria esse o Espírito Santo?
Ou seria o Espírito de Deus de forma a criar a vida baseada na água? Uhum. Tem muita coisa interessante aqui. Eu não tenho como te responder isso, como eu te falei, eu não tenho como representar a ciência aqui. Para mim é uma coisa tão grandiosa que eu sou nada aqui para falar sobre isso. Mas acredito que existe coisa muito mais complexa do que o que a gente fala de forma literal. Sim, sim, pode ser. Mas você concorda comigo que, de acordo com Lucas capítulo 1, verso 37, que diz que para Deus nada é impossível, apesar de que o contexto naquela época está falando sobre uma mulher que era estéril e avançada em idade de gerar, está falando sobre João Batista, né? Esse é o contexto. No entanto, a aplicação desse princípio de que para Deus nada é impossível, ele cabe para qualquer coisa. Sim. Ou seja, Deus pode fazer qualquer coisa. A gente vê isso sobre o ministério de Jesus. Curou cego, ressuscitou morto, fez aleijado andar, curou lunático, fez zilhões de milagres e maravilhas que ninguém na Terra poderia fazer. Sim. E ainda não faz. Só alguém com muito poder que não entende a impossibilidade, não existe isso no vocabulário de Deus, só alguém dessa magnitude poderia, e aí faço uma pergunta muito sincera, poderia um Deus tão poderoso fazer algo tão complexo que demoraria milhões de anos em 6 dias? Sim ou não? Poderia. Entende? Então, assim, por isso que muitos acreditam que foi literal, por causa do poder e da complexidade Sim, de um sim. Deus poderoso. E a ciência simplesmente vai querer tentar explicar o porquê que algo tão poderoso foi criado em tão pouco tempo. Quer ver um exemplo? Para poder a gente colocar farinha nesse angu aí, para engrossar um pouco mais. Quando a gente vai para João, Evangelho de João, no capítulo 2, a gente vê o primeiro milagre de Jesus, bodas de Caná da Galileia. Acaba-se o vinho, ficam preocupados, porque vinho, um dos significados de vinho na Bíblia é alegria, contentamento. Então, o contentamento daquela festa que durava pouco mais de uma semana tinha acabado. E o que fazer? Aquilo era uma vergonha. Sim. Então, Maria, mãe do Senhor, observa aquilo e vai pedir para que seu filho entre em ação. E Jesus vai e fala assim, olha, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria, conhecendo o filho, ele deve ter se entreolhado e Maria entendeu que poderia agir. E chamou o mestre de sala e falou assim, olha, façam tudo que ele disser. E Jesus faz algo interessantíssimo. E faz o seguinte, olha, vem cá. Encham essas talhas de água. Em média, 60 litros de água. Uma curiosidade, primeira. 60 litros de água numa talha. Precisaria de pelo menos um homem para cada talha. Pelo menos um homem para cada talha. Não tinha água encanada. Não tinha mangueira. Era um poço. E normalmente os poços ficavam ou na parte da área da casa ou mais externo, mais longe. Então demorou-se um tempo para poder buscar essa água, para poder encher essas talhas e colocar no local dentro da festa. Passado esse tempo, que eu não sei quanto foi, mas levou-se alguns bons minutos, Jesus pega e fala o seguinte, peguem e dê para o mestre de sala provar. Naquele momento, há uma mudança física da água para o vinho. Química. Química, perdão. Química, verdade. Química. Essa mudança, ela é tão extraordinária que existe até um vídeo que a gente vai colocar o link aí na descrição para que vocês acompanhem quando chegar nessa parte e vocês assistirem, de um cientista, esse sim é cientista e apologeta cristã que infelizmente já descansa no Senhor, Adalto Lourenço. Adalto Lourenço, pronto. Ele fala, tem um vídeo explicando exatamente isso, a complexidade que foi para que a água transformasse em vinho. Isso, se a ciência fosse tentar fazer o experimento, precisaria de tantas coisas, de tantas mudanças, tanta quebra das partículas do H, do H2O, do vinho em si, para que isso acontecesse. E Jesus simplesmente liberou a palavra. O bara liberou novamente. E simplesmente aconteceu. Aí eu faço a pergunta novamente, lá no início. Não poderia Deus, se tratando agora da Trindade, não poderia Deus fazer tudo que fez um dia após o outro? Claro.
Essa é justamente a questão. E o que eu tô trazendo aqui hoje para você pensar também, Claro. e que dia é esse? Entendeu? Agora a pergunta que eu te faço de Claro, volta, é claro. o dia terrestre? Isso é o dia terrestre? Ou esse dia foram milhões de anos? Exatamente. Por Tá? isso que eu tô te falando aqui. É uma questão bem complexa. Quando a gente fala de ciência, eu conheço o Adalto Lourenço, sou fã, inclusive. Eu não tô aqui pra brigar contra Deus, né? Deus me livre. Eu tô aqui Exato, a pra gente tá aqui mostrar pra a isso. grandiosidade de Deus e o quanto a ciência corrobora com isso. Então, Deus criou em um dia? Sim. Mas o dia foi terrestre? A própria palavra de Deus fala que o dia de Deus não é assim. Exato. Entende? Uhum, sim. Então, assim, pode ter sido em um segundo? Pode, Bruno. Claro que sim. Entende? Exato. Então, assim, quando eu falo aqui de ciência, a ciência hoje, ela tem avançado bastante. Eu participei de um grupo de discussão na universidade. Era na disciplina de filosofia da ciência. E, Bruno, aquilo era uma loucura. Inclusive, tinha um pastor, Ananias, na Igreja Batista de Recife. E a gente discutia ali assuntos muito complexos. E isso aí foi durante todo um período. 4 meses aproximadamente na universidade. E o interessante é que parecia muitas vezes que a ciência e Deus eram inimigas. E o pastor, com a sabedoria que tinha, ele sempre trazia a Bíblia para a ciência. Eu digo, isso aqui é fantástico. Cada vez que eu estudo a ciência, cada vez que eu me aprofundo, eu conheço mais ainda da grandeza desse Deus. De tão poderoso, tão grande que ele é. Sim. E o ser humano ele é muito imediatista. Então, existem milagres imediatistas? Sim. Mas também existem milagres que passaram milhares de anos para acontecer. Não é? Isso se tratando do universo. Se tratando de universo. Então, assim, isso não vai agredir a grandeza de Deus. Sim. Então, se você continuar a ler o Gênesis, assim, falando um pouquinho, bem rapidamente, de método científico. Pronto, vamos lá. Porque tem muita coisa que é ciência, considerada ciência, e muita coisa que é considerada senso popular, que também pode ser verdade ou não. A ciência também tem muita... é muito relativa, tem muita questão de interesse na ciência. Mas existe um método científico. Eu não vou aqui descrever minuciosamente, porque senão o podcast não dá certo. Mas existe uma metodologia científica através da observação, da criação de um problema, formulação de uma hipótese, experimentar aquela hipótese através de um experimento científico, onde você tem que ter ali uma amostragem testemunha e algumas que estão passando pelo processo da hipótese que você quer aplicar, uma conclusão. Para poder ter essa conclusão e ela ser publicada, esse experimento ele precisa ser replicado. Sim. Algumas vezes. Sim, sim. E ele tem que ser passível de contestação. Se não houver isso, não é ciência. Se não passar pelo método científico, não é ciência. Entende? Sim, claro. Apesar disso, quando você tem ciência hoje, eu participei da academia, que ela é relativizada porque tem muitas questões de interesse. Se você for observar na área da saúde hoje, é uma catástrofe. Porque existem ciências, né, que passaram por um processo científico, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito chulo aqui, mas eu vi na universidade um experimento com transgênicos e utilizaram alguns roedores. E perceberam que, com determinado tempo, os roedores que comiam só aquele alimento começaram a desenvolver câncer. Então, a indústria responsável pelo financiamento do experimento disseram: vamos estabelecer um parâmetro, a quantidade de dias para estudar esses roedores. Então, X dias, o roedor que comia transgênico e o roedor que não comia transgênico, todos estavam saudáveis. Então, significa que está tudo certo. Então, assim, o método científico ele vem mudando com o decorrer do tempo. Para você ter ideia, eu vou tentar falar uma coisa bem rápida aqui, porque eu acho muito interessante. Pode falar. No século XIX, para você ver, a gente está tão engateando ainda em algumas coisas, a gente sabe tão pouco. No século XIX, um médico decidiu aplicar o método científico para investigar uma doença
que estava atingindo mulheres grávidas, uma febre, uma infecção, e estava matando aí na Europa em torno de 30% daquelas mulheres. Apesar de ter se descoberto bactérias, eu acho que no século XVI, salvo engano, já estava 19, as mulheres que estavam fazendo o procedimento do parto com os médicos e estudantes de medicina estavam adquirindo essa doença, morrendo mais. E as que estavam fazendo com enfermeiras, parteiras, estavam morrendo menos. Então, se chegou a hipótese, se tiveram hipóteses, né, deduções de que quando a mulher faz, é melhor do que quando o homem faz. A faculdade de medicina na época, a ciência daquela época, entendia que a mulher, ao engravidar, o processo menstrual, ele era interrompido e a menstruação ia se transformando em leite. Que doideira. E no decorrer do tempo, nesse desvio aí desse processo, a mulher era acometida desse processo no parto e morria. E isso era a ciência da época. Entende? Então, assim, depois, para encurtar a conversa, que foram feitos vários experimentos, se era a posição, porque as mulheres faziam outra coisa polêmica aqui. As parteiras, enfermeiras faziam o parto, salvo engano, a mulher de lado. E os médicos faziam a mulher de costa para baixo. Então eles entenderam, então tá explicado. Quando você faz, mas você concorda que faz sentido? Sim. Quando você faz de lado, não tem um problema. Aí fizeram, não deu resultado. E descobriram que os médicos eles não lavavam as mãos. Eles trabalhavam com cadáveres e utilizavam os mesmos equipamentos cirúrgicos nas mulheres. Isso eu estou falando aqui atrás, ontem, Isso. século XIX. Então, o tanto que a gente ainda está engatinhando. Mas existe um processo científico para isso. Então, existem... na ciência hoje, existe existem processos que a gente chama de hipóteses, né? Existem hipóteses que são comprovadas cientificamente. Sim. E existem leis, que a lei ela não precisa provar, a lei ela acontece e ela é comprovada através das hipóteses. Entende? Então, quando eu falo aqui da ciência, hoje, ela tem estudado o universo, tem estudado o solo, tem estudado as plantas. Quando você vai estudar plantas, Bruno, é muito fantástico, porque você consegue entender, vou falar aqui de uma forma bem rápida, a evolução de briófitas, que são aqueles musgos, para as samambaias, as pteridófitas, vai chegar nas plantas que produzem ali sementes, as gimnospermas, e vai chegar ao apogeu ali nas angiospermas que produzem frutos. A teoria da evolução, por que eu estou falando isso? Porque ela é uma teoria. Sim. Ela é uma teoria. Por que eu falo isso? Existem várias evidências científicas, né, através de fósseis, ordenados cronologicamente, que faz um sentido fantástico. E eu admiro demais. Mas eu não consigo replicar isso. Exato. Muita coisa eu não consigo replicar. Por quê? Porque o tempo não me permite. Porque se é um experimento que para poder ocorrer ele passou, segundo os estudos, milhares de anos, eu não tenho milhares de anos para poder replicar. Exato. Então eu tenho evidências, né? Mas não tenho hipóteses provas. E teorias. Exato. E tenho ali o que a gente chama de teoria da evolução. Então, assim, quando a gente fala aqui de teoria da evolução, eu acho uma coisa fantástica em relação a plantas, animais, sabe? Mas Charles Darwin, que eu acho que é onde o cristão ele fica com muito preconceito, ele vem falar da teoria da seleção natural dentro do conceito de evolução. Ele vem falar do processo da seleção natural, que aí a mente buga. Inclusive a minha. Porque muita coisa eu não consigo entender e a gente não consegue aceitar dentro do processo de seleção natural, que é o processo da inteligência dessa evolução. Entende? Estou falando de seleção natural, estou falando do processo de evolução, que na minha visão, se é que isso é importante, mas existiu sim um processo evolutivo. Agora, através da seleção natural, de forma alguma. Quando você fala em processo evolutivo, você fala de quê? Que tudo, a partir da criação de Deus, evoluiu e ficou, vamos dizer assim, mais sofisticado, chegando à sua plenitude, ou tudo surgiu de um Big Bang, por exemplo, e a partir dali veio evoluindo algo que era informe e veio ganhando forma. Por exemplo,
Eu sempre gostei de história. Sim. Inclusive fiz história, né? Acabei não concluindo porque priorizei outra coisa. Mas quando a gente vai estudar história, vai estudar geologia, vai estudar arqueologia, a gente entende que existe, né, um parâmetro que partiram a partir daquele parâmetro para entender o surgimento do ser humano, por exemplo. E um dos parâmetros era que, a partir de uma espécie que encontraram, que se chama Australopithecus, que é onde o homem começou a ficar evoluindo a se tornar Homo erectus, ou Homo sapiens, como nós conhecemos, né? Então, isso é uma manobra tão gigante para poder tentar comprovar essa teoria da evolução que eu preciso ter muita fé para poder acreditar num negócio como esse. Mais do que isso. Assim, como a gente não é da área biológica, então eu digo a você, sem medo de errar, eu e você, nessa discussão aqui, somos muito leigos para falar sobre isso. Sem dúvida. Então, assim, eu nem consigo te falar com propriedade sobre isso, porque eu não sou do ramo da biologia, e nem você consegue ter fé, porque você também não... Nós somos tão leigos aqui que acho que a gente não consegue nem discutir sobre isso. Perfeito. Mas, assim, quando você fala aí da ciência com relação a essa parte dos hominídeos, outra coisa que eu não falei do método científico, que é que ele tem que ser questionável e ele vai o tempo todo mudando. Isso é fantástico. Então, acreditava-se que o homem, ele era o primordial lá, que começou a surgir como antecessor da nossa espécie, era o homem de Java. Não sei se você já ouviu falar. Já. Salvo engano, Pithecanthropus, o nome lá. Isso aí não é minha praia. Depois houveram controvérsias e descobriram outro mais antigo em Pequim, Sinanthropus. Uhum. E para você ter ideia, no Brasil, há poucos anos atrás, há relatos de que no Piauí, localizado na Serra da Capivara, Uhum. existem fósseis humanoides mais antigos do que todos esses. Ou seja, no tempo que eu estava na universidade, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, Bruno, eu estou falando aqui de coisas que eu estava presenciando, que em um determinado local lá nesse ambiente, eles concretaram tudo para ninguém mexer, por enquanto. Por quê? Porque isso ia mexer com todo o curso da história da humanidade. Entende? Então, a questão do homem estar presente em vários continentes ao mesmo tempo já é uma incógnita. Existem várias teorias. Perfeito. Também. Uhum. Então, assim, a questão de como o homem surgiu, ou quando o homem surgiu, se for levar em consideração a teoria da evolução, a gente consegue ver na Bíblia, né, algo muito sugestivo. E que não é errado a gente pensar de uma forma diferente. Algo muito sugestivo. Sim, por com exemplo? relação ao surgimento do homem em si, desse ser mais parecido com Deus, né? A imagem de Deus. Sim. E se você observar aqui, tem algo muito parecido aqui nesse capítulo 1 já. Ele fala, e a terra, cadê? E disse Deus, produza a terra erva verde. Uhum. Ou seja, a terra vai começar a produzir. Certo. Tem muita questão de interpretação aqui. Perfeito. Mas segundo a Pra mim, teoria... Deus falou, a terra teve que se virar. É. Teve que se virar. Mas Copiou, produção? não sendo muito simplista, eu tô te falando aqui não para defender teoria da evolução. Claro, Inclusive, claro, claro. essa questão que eu tô te falando Isso aqui, precisa ser levantado, é importante. essa questão que eu tô te falando aqui, quem me explicou um pouco sobre isso foi esse pastor que eu te falei, Sim. lá de Recife, que explicou de uma forma muito fantástica. Porque como tem tanta evidência científica, e eles estudam muito aprofundado sobre isso, Uhum. por que não comparar com o que está escrito aqui? Já que é um livro que não é um livro científico. Sim. Então faz muito sentido porque você finda você dando veracidade científica ao que está aqui. Entenda, aqui não tem processo científico que eu acabei de te falar. Sim, sim, sim. Mas você consegue ver isso aqui. Claro, a Bíblia fala Então, de ciência, mas não tem sim, a sim. explicação do processo. Então, em Gênesis capítulo 2, se você puder botar aí na... Claro, vamos lá. Gênesis capítulo 2. Deixa eu botar aqui também. Produção, acho que eu vou precisar de um carregador, produção. Gênesis 2. Ok.
Vamos lá. No versículo 7, ele fala que formou o Senhor Deus o homem Certo. do pó da terra Ok, tô acompanhando. e soprou em suas narinas o fôlego da vida, Certo. e o homem foi feito alma vivente. Tem duas interpretações aqui, Bruno. Duas não, tem diversas, né? Milhares de Certo. interpretações. E eu não estou aqui para impor, até como eu te falei agora, a ciência ela não impõe nada. A ciência ela vai o tempo todo mudando. E eu não sou cientista que estuda isso. Perfeito. Mas estou aqui para a gente brincar Pensar, com isso, isso. pensar com isso. Certo. Você pode imaginar que Deus pode ter feito um boneco de pó da terra? Sim, podemos pensar. Poderia. Sim, claro. Ele pode fazer o que ele quiser. Poderia pensar que o homem foi feito de todo o material químico que está na terra? Que quer dizer isso aqui também? Sim, Sim. Inclusive, nós temos no nosso corpo, né? Todos esses materiais que contém na Terra. exatamente. Cadê? Onde é que eu estou aqui? 7. Isso, verso 7, capítulo 2. E soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Quando a gente vê esse versículo aqui, ele explode nossa mente, né? Porque primeiro a gente começa a ver Deus como um ser muito parecido com um homem. Perfeito. É. Consegue perceber isso? Claro. Porque parece que ele moldou algo ali do pó da terra Uhum. e depois ele soprou. Ou seja, para soprar ele teria uma boca, por exemplo. Exato. Sai o vento de onde? Exatamente. E o homem foi feito alma vivente. De acordo com esse pastor que conversava comigo na época e tal, isso faz alguns anos, essa questão aqui significa que o ser humano foi feito dos compostos químicos que estão no pó da terra, de alguma forma que a ciência não consegue explicar. Isso é maravilhoso, isso é milagre, Sim. não é? Só que Deus, teoricamente, esse ser que criou o universo, eu não consigo hoje, mas isso é uma visão minha, tá, Bruno? Perfeito. Eu não consigo ver ele com a mão, nem com o nariz, nem com a boca soprando, entende? Então existiu ali um processo que eu não sei te falar como, Certo. para que isso tivesse ocorrido. Então, se você vai ler o Gênesis primeiro, segundo, terceiro, o capítulo de Gênesis, e você vai observar a teoria da evolução, que é uma coisa bem mais recente do que a Bíblia. Na época, esse pastor que eu estou te falando, ele falou o seguinte, que essa teoria da evolução é um plágio do que está na Bíblia. Porque tem muito a ver. Sim, sim. A ordem, a Sim. sequência, os Sim. animais que ele fala. Sim. Então, assim, mesmo sendo poético, e tem mudanças, né, de uma Bíblia para outra, interpretação, uma palavra ou outra vai Tradução, mudar, né? tradução. Mas essa ordem com que ocorreu as coisas no Gênesis faz muito sentido com essa teoria chamada teoria da evolução. A ordem que os animais surgiram, que a vida surgiu na água, Uhum. que surgiram primeiro os animais, os peixes, Sim. depois foram para a terra, os répteis, Sim. aves. Uhum. Se você vai observar aqui, lendo a Bíblia com muito carinho, você percebe que muita coisa do que está sendo falado nessa teoria está aqui, sabe? Só que aqui na época não tinha, talvez, ciência suficiente para Moisés falar répteis, anfíbios. Uhum. Então, talvez ele chamava de baleia de peixe, por exemplo, porque os grandes peixes da época, gado, ele fala muito de gado aqui, Uhum. gado de todos os animais, Uhum. mas são milhares, milhões de espécies de animais Perfeito. no planeta Terra. Então, assim, há uma beleza tão grande no que está acontecendo aqui, só que a Bíblia não é ciência. Exato. E não entra em alguns detalhes. Sim. Né? Então, assim, é interessante dizer o seguinte. Então, você está querendo me dizer que esse processo da ordem surgiu primeiro e produzam as águas, peixes, tal, tal, tal. E quando vai para a Terra, você acredita que a evolução desses anfíbios, desses peixes que se tornaram ali répteis e foram evoluindo, isso durou milhares de anos. E explica isso. Só que... Talvez não evoluindo, mas talvez sendo criado aos poucos. Não sei como. É como eu te falei. Se você gosta de Adalto Lourenço, e eu também gosto muito, eu não estou aqui para defender A ou B. Eu estou para fazer a gente explodir a mente, pensar.
Mas quando a gente fala aqui de evolução, talvez essa evolução seja uma criação. E em fases diferentes. Primeiro Deus foi lá e criou os dinossauros, Uhum. sabe? Teve um processo de extinção, a ciência já fala, tem estudos sobre isso. Depois foram criadas outras espécies. Pode acontecer isso também? Claro que sim. Então fica a deixa. Agora, quando você vai fazer estudo cronológico de fósseis, você consegue perceber que existem fósseis com idades diferentes, é lógico. Uhum. E bem antigos, bem mais antigos que outros. Perfeito. Isso pode ser manipulado? Como eu não sou da área, talvez sim. E você já acabou de dizer lá no começo que existe tendência científica para um determinado tipo de interesse, né? Sim. E de verdade, né? E qual é o interesse? Qual foi o interesse desde sempre? Desde sempre, né? Desde que a gente tem noção de história, de escrito e de relatos. Destruir tudo aquilo que representa Deus. Esse é o objetivo do... Vou colocar nem de diabo, do mundo, do sistema, né? Por quê? Para poder tirar de cena alguém superior que comanda e domina tudo. Então sempre foi assim, né? Queimaram-se bíblias, queimaram-se exemplares, queimaram-se escritos, é tanto que nós não temos hoje originais. Nós temos cópias dos originais, mas originais não existe mais. Vale-se dizer isso. Por quê? Porque tudo que se representa a Deus foi tentado destruir ao longo da história. Ao longo da história. É complexo. E aí eu entro nessa questão da seguinte forma. Eu acredito piamente que o nosso solo ele tem uma idade muito maior do que uma terra jovem, que eu acredito na terra jovem, diga-se de passagem. Quando eu falo em terra jovem, eu acredito que, cronologicamente, se nós estudarmos a Bíblia de maneira cronológica, desde o surgimento de Adão até os dias, né, de hoje, dando uma pausa ali em Jesus, nós temos pouco mais de 6.000 anos. Concordo, Cronologicamente. Com o concordo, tempo do Cronos. concordo. Temos 6.000 anos. Só que essa terra jovem, ela mostra indícios, de maneira científica, que ela não é tão jovem assim. Por isso que eu disse, esse intervalo de Gênesis 1 e Gênesis 2, quanto tempo há nisso? Entende? Então, assim, é uma conjectura particular. Mas, como a gente não pode, nesse podcast, simplesmente levantar dúvidas sem trazer algumas certezas, Sim. o que é que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Deus criou. Isso é um fato. A Bíblia fala que Deus, ao decorrer dos dias, das etapas, que não se sabe se é literal, não se sabe se é milhares de anos, ele criou. E isso é o mais importante. Eu acredito que foi literal. A ciência mostra e acredita que foram milhares de anos esses intervalos de tempo, de 1, 2, 3 até o 6º dia. Mas o importante é nós frisarmos que houve uma mente inteligente, alguém superior, que nós acreditamos que é Deus, Sim. que criou toda essa complexidade. E a ciência tenta, de alguma forma, explicar como é que isso surgiu, né? Então, assim, se essa forma aqui de Gênesis 2, 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente, eu preciso fazer um paralelo, trazer um outro texto de Gênesis também, quando ele diz o seguinte: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quando ele fala façamos, você sabe melhor do que eu que ele está falando no plural. Ele está falando Sim. com quem, pelo amor de Deus? Acredita-se que é a Trindade? Eu acredito nisso, né? Então, e ele fez como? Fez um boneco? Ele foi lá, desenhou e simplesmente soprou? Mas eu consigo afirmar, porque a Bíblia diz isso, que Deus formou o homem do pó da terra. Sim. E isso é um fato. E é o mais importante. Exato, porque se eu for pesquisar e for analisar cientificamente, já está comprovado que no pó da terra existem as mesmas substâncias que existem no corpo do ser humano. Então, Deus está certo. Deus fez do pó da terra. Então, a Bíblia está certa, no caso. Deus fez a si mesmo, né? Então, como é que algo foi criado e depois foi evoluído? Estou falando de ser humano. Não estou Sim. falando nem de espécie, né? Porque eu acredito que as espécies sofram mutações por conta de clima, por conta de espaço físico e outras coisas mais. Eu trabalhei 5 anos em um pet shop e percebi que fiquei chocado a princípio, mas gostei depois muito de entender na sua complexidade que algumas raças Deus não criou.
Elas simplesmente surgiram por conta de cruzamentos de outras raças. Sim. Ou seja, Pitbull não é uma raça. Pitbull é uma raça criada do dogo argentino com Bull Terrier. E depois que o Pitbull surgiu, aí vem um outro Pitbull fêmea e cruzaram e saiu um monte de Pitbullzinho. Então se perpetuou aquela raça que houve um cruzamento anterior. Eu acredito que isso aconteceu, ó. Muito. Mas ele não deixou de ser espécie. Exato. Se criou uma nova. Isso, é muito complexa essa questão aqui. Muito complexo. Sem dúvida. Agora, assim, é como eu te falei, nós somos tão leigos para falar de milhares e milhões de anos que talvez a gente não consegue compreender isso. Uhum. E a ciência não consegue fazer esse experimento. Entende? Precisaria de milhares de anos. Exatamente. Então acaba sendo só teoria. Exatamente. Então, assim, é muito bom falar sobre isso, mas, como eu falo aqui, reforçando que a Bíblia não é um livro científico. Ela não está aqui para explicar a história da humanidade. De jeito nenhum. Ela não está aqui para explicar como o mundo foi criado, nem como surgiu as coisas. Isso aqui é o básico. Porque ele deixou a gente com essa inteligência para que a gente pudesse correr atrás, desenvolver a ciência, método científico, teorias, não é? Leis, e compreender o que está acontecendo. Então, assim, reforço aqui, a Bíblia não é livro científico. Mas quando a gente fala de Gênesis, tem muita ciência. Muita ciência. Quando você fala aí do homem ser criado, em algum momento aqui ele fala que o homem foi criado e Deus, macho e fêmea os criou. Algumas versões falam que foi criado homem e mulher, quando o homem foi criado. Primeiro foi criado Adão, depois Eva, né? Macho e fêmea foi a questão das espécies. Sim, deixa eu ver aqui, viu? Questão das espécies, né? As espécies foi criado macho e fêmea de uma vez. Sim. Pô, surgiu. O homem demorou-se um tempo, né? Pra poder deixar Vou te falar aqui o que é que era discutido na época. Como eu te falei, né? Eu não tô aqui para defender versões. Claro. Né? Mas quando o aparecimento de Adão... Sim. Deixa eu voltar aqui, que eu tô sem abrir, eu tô só com o celular. Dois crentes sem a Bíblia, vendo no celular. Meu Deus, ajuda nós. Eu ia trazer a minha Bíblia, só que ela é grandona. E minha esposa, você vai com esse livro desse tamanho, uma Thompson. A Thompson é grossona mesmo. Mas resumindo aqui, Bruno. Continue. Nesse grupo que eu fazia parte, surgiam algumas teorias muito interessantes. Como, por exemplo, o surgimento do Adão. O homem. Que a Bíblia fala aqui em outro momento que Deus criou o homem e macho e fêmea os criou. Então, de acordo com esses estudiosos, inclusive a maioria que estava no grupo era cristã, que a gente defendia a Bíblia. Sim. Quando Deus criou Adão, segundo esse grupo que eu fazia parte, o Adão não era um homem. Certo. Ele era o homem. E isso eu tenho que concordar que está escrito literal, né? Sim, Adão. E esse ser com essa capacidade diferente, né, que nomeou os animais, que tinha o poder de reinar sobre a terra, sobre os mares, sobre os seres dos mares, né? Governar. Ele era mais parecido com Deus. Esse processo, aí vai a imaginação ou você tentar pegar na teoria científica aí como é que funciona, como é que ele criou isso. Mas segundo esse grupo que fazia parte, Adão seria quando o homem foi criado ou chegou ao ponto de evoluir e ser um ser tão inteligente. Uma das duas coisas, ou as duas, se é assim que a gente pode pensar. E que esse Adão seria o homem. E aí quando vai falar a questão da mulher, de Eva, Sim. segundo esse grupo também, isso não é ciência, tá bom? É só teorias. Sim, claro. Teorias que é muito interessante, inclusive, essa historinha. É o momento em que a mulher começou a se diferenciar do homem, porque se você percebe, eles viviam nus, né? Lá, até entender da ciência do bem e do mal, né? E quando entenderam isso, dizer, epa, a gente tá nu, não é assim? Você consegue entender que ele começa a ter alguns preceitos de ética, de moral e tal. E não se sabe ao certo porque o homem passou um tempo adormecido para Deus poder transitar esse momento do surgimento da mulher, concorda comigo?
O homem entrou no sono profundo, ou seja, passou ali talvez milhares de anos, quem sabe. Não Isso sei, aí né? De acordo com... De acordo com o texto, é bom a gente ler o texto, Sim. né? É bom a gente ler o texto, Vamos ler o texto, O que é Bruno. que diz o texto aí? Abra você aí pra mim, o texto que fala com que Deus... Aqui, ó. Os versículos posteriores do capítulo 2. Versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que um homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora ou um ajudador idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, o animal do campo, a toda a ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como ele chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Verso 20. E Adão pôs nome em todos o gado e as ervas do céu, de todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudador idônea. Verso 21, então o Senhor Deus fez cair, olha a explicação, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado em Adão. Deus fez Adão dormir, como? Não sei, dando a ele propofol na veia, não sei, dando a ele uma hack no cérebro, de vez de ser na coluna, para ele dormir, não sei. Deus fez ele dormir. Dormiu, ok? Fez e ele adormeceu. E tomou uma das suas costelas e o cerrou a carne no seu lugar. Não precisa ser tão profundo para poder compreender o seguinte. Antes da vírgula, Deus está dizendo o seguinte, tomou uma de suas costelas. Deus primeiro fez ele dormir. Eu passei por uma hack, porque eu fiz vasectomia e hernia inguinal. Além da hack, colocaram o propofol e eu dormi. Eu não vi nada. Não sei o que fizeram, se me molestaram. Eu não sei. É desse jeito. Eu não sei o que fizeram comigo. Eu também fiz, inclusive. Pois é, eu não sei o que fizeram comigo. Só sei que depois eu apareci em uma outra sala operado. Mas disseram que fizeram... Operaram de hernia inguinal. Ok, acreditei neles. O que eles fizeram eu não sei, porque eu não acompanhei nada. Então, se o ser humano, dotado de inteligência que Deus deu, consegue fazer o outro dormir e operar, mexer de maneira interna nele, quanto mais Deus. E depois da vírgula diz o seguinte, olha o que diz, e cerrou a carne em seu lugar. Enxerto, cara. Enxerto. Muitas pessoas, principalmente lá na nossa terra, lá em Pernambuco, muitos ataques de tubarão. E muitas pessoas que perderam parte do corpo e tudo mais, tiraram de um outro local para poder enxertar, para não ficar tão feio esteticamente, né? Então, Deus fez, tomou, cerrou carne em seu lugar. Deus tirou uma costela e você pode dizer melhor do que eu. O homem tem a mesma quantidade de costela da mulher? Não. Pois é! É interessante. Produção! É interessante. Mas por quê? Porque Deus tirou, cara. Deus tirou. E porque Deus tirou e fez com essa matéria-prima a mulher e pegou a carne. De onde pegou a carne? Cara, não sei. Normalmente as pessoas pegam de onde é mais volumoso, coxa ou bunda. E enxertou no lugar. E aí foi feita a primeira cirurgia do mundo. Então, é uma forma de pensar. É lógico, Sim. É lógico. Mas por que eu falo que é uma forma de pensar e me parece que está tão claro aqui? Porque, vamos lá, se a gente for para o significado da palavra cerrou não de serrar, porque serrar é com S, esse cerrou é com C. Mas aí, retratando aqui mais uma vez, Bruno, não quero interromper, né? Que isso aqui não é ciência. Sim, né? sim. E existe, inclusive, formações de palavras em outras bíblias, de outras interpretações, com outras traduções, que é um pouco diferente. Sim. Mas agora, sim, é muito legal o que você está falando aqui. Dou valor. Gosto demais de escutar. Mas mexe muito com o imaginário. Lógico. Mexe muito com o A Bíblia dá vazão em toda ela, de Apocalipse, a pensar diversas coisas. Exatamente. A gente chama de conjectura. Só que há um princípio hermenêutico que a gente não pode ferir o texto. O texto se diz uma coisa, a gente não pode trazer uma luz a algo que a Bíblia não está dizendo. Se a Bíblia está dizendo que Deus cerrou a carne no lugar, eu não posso dizer que Deus colocou uma outra coisa a não ser a carne que está dizendo aqui. Isso fere um princípio hermenêutico, do significado daquilo que está lá no texto. E a outra coisa é o seguinte, se Deus tomou uma de suas costelas, eu não posso afirmar que Deus fez do barro diretamente Eva, que essa costela era um pedaço de rocha que pegou e construiu. Isso seria ferir o texto. Isso beira a heresia. Então, pelo princípio hermenêutico, eu preciso entender que o texto está dizendo que é uma costela
e que Deus pegou carne e colocou no local onde tirou essa costela. Isso que eu consigo entender. A partir disso, é conjectura e teoria. É isso que eu Isso entendo. aqui também é assim, vamos lá. Isso aqui não é um fato científico. Isso aqui é uma história contada de forma poética Sim, para que a gente possa ter o norte de como é que a coisa aconteceu, principalmente pelo público da época que isso aqui foi escrito. sim. Então, assim, não quer dizer que eu vá anular toda a ciência que vem sendo construída há centenas de anos, Uhum. estudando algumas coisas, e que isso aqui vai ferir ela ou que vai distorcer. Então, assim, quando eu falo de Adão não ser um homem, aí eu já penso um pouco diferente. Eu penso que Adão seria o homem. Certo. Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Então seria um grupo de homens que começaram a ter as características divinas de gerenciar. Certo. Vamos lá. Eu queria Deixa que eu você só- me desse base para isso que você está falando. Continue seu raciocínio, só me traz base, não fica só na teoria. Mas a base tem que ser aqui. Não, eu quero base, né? Por exemplo, porque se a gente estiver discutindo de Bíblia, a Sim, base precisa ser É bíblica. Bíblia, é. É lógico, mas você está falando de ciência. Então, baseado em que a ciência afirma isso? Entendeu? Então, na época que a gente discutia sobre isso, uma das coisas que o pastor levantou nessa discussão é que, através dessa evolução ou criação consecutiva, Sim. existiam outros seres hominídeos, isso é fato, existem fósseis cronológicos com relação a isso, e que não era o sapiens sapiens, não era o homem que é hoje. Certo. E que em algum momento ele foi criado e ou evoluiu. Ninguém sabe como é que funciona isso, porque a Bíblia não está aqui para isso. E foi criado o homem, macho e fêmea os criou. Então foi criado o homem. Esse homem como um povo. E de acordo com esse grupo de discussão, em algum momento, esse homem, homens e mulheres, Uhum. eles ficaram estagnados, sem um papel muito diferenciado entre homens e mulheres. Porque, teoricamente, eles seriam nômades, estariam caminhando, coletando frutos, enfim. Mas que já tinham essas características de alma, espírito, porque já eram o ser criado por Deus, Sim. evolutivamente ou na criação. Que não deixa de ser não vai ferir a Deus. Uhum. Mas que nesse intervalo de tempo em que Deus adormeceu, teoricamente não seria um hack, seria alguns milhares de anos que ele passou aí com esse comportamento. Sim. E aí começou a mulher a assumir, aí por isso que eu acho legal esse podcast, que você fala muito sobre masculinidade e Uhum. tal, Sim. porque o corpo do homem, ele é Anatomicamente é diferente. muito diferente do da mulher. Sem dúvida. E aí a mulher começou a assumir papéis diferentes. Tanto que começou a deixar de ser nômade e se estabelecer. E esse papel de estabelecimento, de acordo com a história, que também, vou lhe falar que não tem, Base não bíblica. passa pelo método científico, e a Bíblia não tem nada a ver com isso também. Uhum. Uhum. Deus não tem por que interferir no processo histórico e nos fatos históricos da arqueologia. Mas aí, em algum momento, o homem deixou de ser nômade e a mulher começou a assumir esse papel fundamental. E, inclusive, ela é muito voltada a edificar o lar. Como a gente sabe que a mulher sabe edificar o lar. Ela Quando a gente constrói. percebe que quando Eva, Eva, nesse caso, essa nova fase do homem, que eram homens e mulheres também, nessa fase Eva, junto com Adão, começou a tendencionar o homem ao pecado. Porque ela era um ser um pouco mais organizado, intelectualmente mais preparado para a logística. Então ela foi, teoricamente, o ser, Eva, esse grupo de seres humanos, que tendencionou o homem a experimentar do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. Você está me dizendo, está trazendo aqui. Eu não estou dizendo nada, eu estou Calma, falando você tá assim me dizendo Aham. aqui, né, daquilo que você, né, ouviu e tudo mais, está trazendo aqui para nós. De que tanto Adão quanto Eva são grupos de seres humanos. O homem
E nesse processo de homens e mulheres, você identifica que a mulher, por ter essa característica já nata dela, desde a sua criação, de organização, de inteligência, Sim. né? E nessa parte eu concordo contigo, porque a mulher ela tem um poder de multiplicar tudo que chega na mão dela. Quer ver um exemplo? Nós colocamos um sêmen na mulher. Ela não devolve um sêmen, ela devolve uma criança. Nós colocamos alimentos na mão dela, ela traz comida. Nós damos uma casa para ela. Ela enfeita, ela organiza e nos entregam lá. Então, tudo que nós colocamos na mão da mulher, ela multiplica, ela expande. No entanto, eu quero divergir um pouco dessa Teoria. sua teoria no simples fato da mulher ter um pouco mais de inteligência que o homem. Eu não entendo que aquela questão do erro da indução foi isso. Eu entendo que o erro foi na desobediência da ordem de Deus a Adão. Eu entendo dessa maneira. Por quê? Porque o texto vai dizer o seguinte, olha, Adão, porque a ordem foi dada para Adão ou esse grupo de pessoas quando Eva ainda não existia. Porque a Eva veio posterior. Lembra Sim. da questão de como se foi formado? Se foi milhares de anos que o homem ficou ali naquele sono profundo ou não, sabe-se que ele veio primeiro, esse grupo de homens, como você fala, desse outro grupo que é Eva. Concorda comigo até aí? Sim. Perfeito. Então, uma vez concordando com isso, a ordem foi dada para esse primeiro grupo de homens, para esse Adão, né? Que eu acredito que é uma pessoa só, mas foi dada para ele. E quando a mulher chega no cenário com toda essa inteligência, com toda essa aptidão que você acabou de falar, esse grupo não consegue dialogar e vencer contra uma serpente. Come-se do fruto que era proibido comer e dá ao seu marido. E o interessante é pensar o seguinte, Moisés, é que quando ela come, nada acontece. Mas quando o homem come, eles começam a ter esse tipo de consciência que você acabou de dizer anteriormente. Perceberam que estavam nus. Então vem a questão da ética, da moral, do bom senso ali. Nós chamamos na teologia de pecado original. Aquilo foi o primeiro erro. A omissão, a desobediência e depois a omissão de Adão, né? Então, assim, eu acredito dessa maneira, né? Então, o que é que acontece? Você acabou de me dizer que Adão pode ser um grupo e Eva também. Interessante pensar nisso. Mas, biblicamente falando, eu preciso trazer o contraponto de que quando os dois foram criados, depois surge uma pessoa, que a Bíblia cita o nome, que seria Caim. Depois, Isso aí é outra discussão muito legal, cara. Abel. Só que Sabe lá o que é? Deixa eu só te interromper rapidinho, porque isso é legal, que eu acho que não vai dar tempo pra gente findar esse assunto todo. Claro que Mas, não. A gente enfim, vai começar- é muita coisa legal. Porque isso aqui que eu tô te falando são discussões, né? E Sim, você tá me tratando a Bíblia mais como sentido literal. sim, Enfim, eu tô tratando de coisas que eu ouvi, né? sim. No meu tempo de estudioso dessa área, que eu gostava de ver o circo pegar fogo, né? Eu gostava de ver o pessoal Também gosto. brigando. Mas quando esse pastor, colega meu, tratou sobre essa questão de Caim e Abel, segundo ele, também nunca existiu um cara chamado Caim. Sim. E nunca Por que existiu a um Bíblia cara. fala? Assim, a Bíblia fala de Caim e Abel, Adão, Eva e outras coisas, porque, Certo. assim. Porque ele diz baseado em quê? Essa é a Mas, questão. enfim, ele falou que, assim, o que a gente deu a entender nesse estudo é que essa parte de Caim ter matado o Abel teria sido. Coloca ali, por favor, tem um carregador aí. Aqui, ó. Sim, sim. Conectorzinho aí. Dá certo. Teria sido a primeira guerra em que um povo que era mais voltado à agricultura travou uma batalha com outro povo que era mais voltado à pecuária e criação de animais. Certo. Ele Agora trouxe sim, isso. trouxe isso. Só que existe sempre uma mistura, porque a Bíblia faz isso, Loucura. de questões científicas com questões éticas, morais, e em determinado ponto a Bíblia vem falar aqui da ciência, do bem e do mal, de você conseguir entender o que é certo e errado, entende? Então, assim, em síntese, é como eu falar a você, hoje eu sou muito mais crente, muito mais feliz, porque como eu vi muito estudo científico, né, Uhum. eu consigo ver a mão de Deus ali, sabe? Sem dúvida.
com relação a Gênesis, principalmente. Gênesis é meu livro, acho que é um dos livros mais bonitos da Bíblia. É lindíssimo. Porque ele trata de um tema tão polêmico, ele não é ciência, né? E ele faz a gente ter pensamentos como esse que a gente está tendo aqui agora. Sem dúvida. Literais, ou de repente de relacionar de alguma forma com a ciência. Exato. Exatamente. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. E assim, Moisés, para nós avançarmos nesse tema tão complexo, você que não está acompanhando até aqui, a gente está falando sobre fé e ciência, tá certo? E esse é um quadro para isso, Defesa da Fé. A gente está trazendo aqui, à luz da Bíblia, à luz da ciência, muito das coisas que em Gênesis está lá para poder compreendermos. Se foi literal, foi milhares de anos, houve esse intervalo. A criação foi Adão somente, foi um grupo de homens, enfim, a gente está trazendo isso, né? Aqui, reitero a minha crença, eu acredito num Adão só, acredito numa Eva só, acredito numa terra de 6 mil anos, uma terra jovem, de um homem, né? Jovem também de 6 mil anos, mas eu não posso, de hipótese nenhuma, negar as evidências arqueológicas que nós temos aí. Seria um erro de minha parte, de um estudioso de história, de teologia e filosofia, negar tudo isso. Seria ignorância da minha parte. Por isso que a gente está discutindo sobre isso, porque a gente precisa entender. E por que esses fósseis estão aí? Sim. Por qual motivo? Se nós, desde que a gente tem, por exemplo, a imprensa, pouco mais de 150 anos, não existe relato, fotografia, filmagem dessa negada. Que a ciência, através do recurso que estuda a idade dos fósseis, dizer que tem 30 milhões de anos, 10 milhões de anos atrás. Então, se está lá, então a gente precisa repensar em algumas coisas. E é exatamente sim, e a isso que a gente tá ciência tratando a aqui. gente tem que questionar. Sem dúvida. Claro que sim. Agora, assim, sempre deixar muito claro, que eu falo desde o começo da nossa conversa, que a Bíblia, ela não é um livro científico. Ela não está aqui para falar sobre a teoria de como surgiu de forma minuciosa, porque senão não caberia. Então, Moisés, de forma poética, ele escreveu, deixou registrado, e tem muita mistura aqui da questão ética, moral, o descobrimento do que é certo e que é errado, quando eles abriram os olhos e perceberam que estavam nus. Tem muita questão de segundo falar, as discussões que a gente tinha na universidade ainda, mesmo sendo um cara das exatas, mas eu gostava. Quando o homem provou desse conhecimento do bem e do mal e que percebeu que estava nu, é que ele começou a perceber o que era certo e errado. Certo. Porque a gente tem algo dentro de nós, né? Que é esse espírito que nos diferencia ainda mais dos animais que são muito parecidos. Sem dúvida. Porque se você pega hoje alguns animais primatas, eles também são muito parecidos geneticamente com a gente. E assim, de onde a gente veio, né? A gente veio de uma periferia, né? Lá tem muita gente na questão do tom de pele negra. Sim. Né? E a gente encontrava alguns camaradas na rua que falavam, rapaz, bicho, esse cara me faz duvidar da questão da evolução. Não tem condições, não. Parece demais, cara. Bruno, tem outra coisa interessante, que se você hoje, na atualidade, teoricamente 6 mil anos, na minha visão, claro, que isso aí não quer dizer que seja ciência ou que seja verdade. Sim. Mas depois de 6 mil anos dessa inteligência, se você for hoje em alguns locais, geralmente o continente africano, você ainda encontra algumas sociedades tribais com características muito primitivas. Sem dúvida. Ou seja, em algum momento, a humanidade era toda daquele jeitinho ali. Sem dúvida. Consegue perceber? Claro, percebo e Então, acredito. Em algum momento, a humanidade era toda daquele jeitinho e começou, através do conhecimento, da ciência e principalmente da escrita, porque eu acho que isso é um marco fantástico na história da humanidade. Tem até uma pergunta para te fazer. Agora. Você acha, isso aqui é só achismo, tá? Tá. Que o homem de hoje seria evolutivamente mais inteligente do que o homem de 100 anos atrás? Estou dando um exemplo aqui. Olha só. Se eu responder isso à luz daquilo que eu vivo hoje, eu diria que o homem de hoje é muito mais inteligente. Ok? No entanto, se eu olho para a Bíblia, eu preciso acreditar que Adão era mais inteligente do que todos nós. Juntos. Por qual motivo? Vamos lá.
Se a Bíblia fala, no texto de Gênesis capítulo 2, que a gente viu que Adão colocou o nome de muitos animais e o nome que ele colocou era aquele nome que tinha que ser. E a gente sabe que naquela época, que não existia escrita, a tradução oral era muito poderosa. As pessoas ouviam as histórias e replicavam ela praticamente de maneira literal daquilo que tinha acontecido. A gente já ouviu a história dos nossos avós e tudo mais, e a gente ouvia muitas vezes a mesma história ao decorrer de anos, e era do mesmo jeito que eles contavam. Isso faz lembrar da questão da tradução oral. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que se alguém que foi criado há pouco mais de 6.000 anos atrás, e depois que ele foi criado, ele tinha capacidade de colocar nome em animal, meu nobre, esse camarada tinha uma inteligência descomunal. Porque hoje a gente conhece aí zilhões de espécimes de animais. Se esse camarada, que não tinha muita coisa para fazer, que era cuidar do jardim, cuidar dos animais e tudo mais, de acordo com a Bíblia, cronologicamente, ele viveu 930 anos, aí já é uma outra polêmica, se ele viveu exatamente tudo isso. Se hoje uma pessoa com 60 anos consegue catalogar muita coisa, imagina alguém que viveu 930. Consegue catalogar muito mais. No entanto, acredito eu, por conta do isolamento demográfico e geográfico das pessoas, essa comunidade primitiva que você acabou de citar, que existe aqui no Brasil, inclusive, não precisa nem ir para a África, né? Existe aqui, as pessoas começaram a viver de maneira mais restrita. Então, o mundo para eles era aquilo. A vivência para eles era aquilo. Então, tudo que não exercita atrofia. Concorda comigo? Concordo. Isso é músculo, isso é cérebro, isso é qualquer coisa. Então, se meu mundo é aquele, tudo que acontece fora eu não vou aprender, porque eu não estou vivenciando. Então, meu cérebro é condicionado a apenas evoluir acerca daquilo. Então, eu acredito que ao longo da vida nós perdemos a capacidade de ser inteligente, tanto quanto nós fomos criados. Isso é para tudo. Por exemplo, alguém saudável que acontece alguma coisa, ela perde a capacidade motora de andar ou de pensar. O Parkinson está aí. O Alzheimer está aí para provar isso. Mas eu estou querendo dizer que, respondendo agora de maneira exata aquilo que eu acredito, a sua pergunta. Se o homem de antigamente é mais inteligente que o hoje, se eu olhar para Adão, eu digo que sim. Se eu olhar para hoje, eu digo que não. Então, vamos lá fazer o contraponto, né? Como você falou de Adão como homem, um indivíduo, isso, seria, perfeito. claro, um ser fantástico, né? Se for criado pela própria mão do Criador, teoricamente. Sim. Não sei se seria com a mão, mas enfim. Como eu penso que o homem seria um povo e tudo mais, o que é que eu quero trazer para tu hoje? Porque eu estou com um assunto muito legal. Quando a Bíblia fala que ele nomeou, é porque o homem, uma das características do homem é a capacidade de dar nome As coisas. às coisas. Isso Sim. é uma característica que, na minha opinião, fez com que o homem começasse a ser homem, sabe? O sapiens sapiens. Sim, É uma das sim. características, inclusive. E quando você fala de nome, pra você ter ideia, eu trabalho com plantas, né? Eu faço inventário florestal. E eu identifico através de estudos botânicos, de chaves dicotômicas botânicas, nomes de espécies de plantas, para poder fazer o reflorestamento. Sim. Então, existem plantas que tem aqui no Rio Grande do Norte, mas tem em Pernambuco, tem no Piauí, tão pertinho, né? E a mesma espécie que pertence também ao mesmo bioma da Caatinga. E aí essa planta, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma planta. Tem uma planta aqui chamada Angico de Bezerra, é um nome popular. Porque quando o homem deu o nome, ele deu um nome popular. Ele deu nome tipo pretinho, né? Pau marrom, né? Tem muita árvore que inclusive o pessoal chama assim, o pau de leite, pau branco, sabe? Então assim, no Piauí, por exemplo, a planta é chamada de Angico de Bezerra. Aí você vem para Pernambuco, ela é chamada de tipé. Aí quando você está subindo para o Ceará, ela começa a ser chamada de tripé. Aí vem chegando mais para cá e começa a ser chamada de catanduba. Aí vai para a minha região de plantio ali e chama de catanduba. É a mesma planta. Mas o homem teve essa capacidade de dar um nome popular. E esse conhecimento empírico, quando você vai com uma pessoa que é nativa da Caatinga, que mora numa região tradicional, ele sabe o nome de todas as árvores de forma popular, porque foi passado de pai para filho. Perfeito. Aquilo ali. Agora, quando você vem falar de nome científico, que hoje, através de estudo científico, que é aquele processo que eu te falei, né? O método científico, você já consegue classificar
a espécie, o gênero da planta, né? Sim, sim. E começa a dar nome científico. E essa planta aqui agora que tem o nome, por exemplo, Cesalpina equinata, pau-brasil, né? Muito conhecido. Eu vou ter um nome ali científico e esse nome ele vai ser único em qualquer parte do mundo, porque é aquela espécie, sabe? Sim, sim. Então, assim, o fato do homem, quando você fala na Bíblia, ele ter nomeado, eu não consigo entender que ele nomeou todos os animais, sabe? Mas a Bíblia aqui está dizendo a capacidade que ele teve de diferenciar as coisas. Essa é a minha visão. Não, perfeito, faz todo sentido. Faz todo sentido, diferenciar as coisas. O nome que ele colocou, não sei. Sim. É esse nome científico que a gente sabe que é totalmente esquisito? E Eu não sei por qual quem motivo colocou foi o bota essa homem. bexiga desse nome esquisito, eu não sei por quê. Então, o Poderia nome facilitar. científico, quem colocou foi o homem, né? Agora. Poderia facilitar, né? Então, a vida. assim, Pau-brasil é muito melhor. Hoje, quando você. Agora, o problema é que, às vezes, tipo assim, o pau mulato lá de uma região da cidade tem outra espécie em outra região que também é chamado de pau mulato. E lá em outra região tem outro que tem nada a ver, outra espécie que tem outro fruto, outra flor, também é pau mulato. Então, o nome científico foi criado para padronizar, Perfeito. sabe? Para que a gente não tenha dúvida. E existem alguns métodos científicos para isso. Isso aqui vai fugir um pouco, mas eu vou só falar. Que eles teve o APG1, o APG2, agora estão usando características genéticas para definir as espécies, está mudando o gênero da planta e tal. E assim, quando você vai perceber essa mudança, né, na intelectualidade do ser humano, aí vem a questão, será que o homem hoje seria mais inteligente do que o homem antes? Essa pergunta, essa indagação, Sim. já foi, teoricamente, né, estudada pela ciência. E a resposta é um pouco complexa, Bruno. Porque quando a gente vê hoje a capacidade que o homem tem, vou dar alguns exemplos aqui muito engraçados, porque a gente aqui está no estúdio, né, com essa luz artificial, com Sim. computação gráfica, com um celular, com tecnologias incríveis aqui na mão. Sim. Então a gente pode dizer, rapaz, então o ser humano é muito mais inteligente hoje, concorda? Porque, tipo assim, se você for há 100 anos atrás, não tinha uma máquina Não tão tinha. poderosa como essa. Não tinha, verdade. Não é verdade? Sim, sim. Eu não tinha um avião, por exemplo. Então, assim, em síntese, quando você vem com uma pergunta dessa, as pessoas geralmente, não, o homem hoje, meu amigo, ele é 1.000.000 de vezes mais inteligente do que o homem de antes. Mas, de acordo com estudos que foram feitos, a capacidade cognitiva do homem, de 100 anos atrás, por exemplo, e hoje, ela não mudou. Estou dizendo 100 anos. Eu não tenho como falar do tempo do Adão como homem, como povo, porque a gente não tem mais acesso a eles. Perfeito. Mas não mudou. Mas quando eu falei agora há pouco da escrita, da capacidade da escrita, por que que hoje? Porque o homem ele tem um alto poder de copiar os pais. Sem Quando dúvida. ele nasce, ele vai copiar os pais. É lógico, porque todo ser humano vive um modelo Então, aprende por modelo de imitação. Sim, então, essa imitação baseada em tudo que a humanidade já construiu através da ciência, mas falo de ciência como um todo, né? Não só aquele que passou pelo método científico, mas também as hipóteses científicas também. Sim. Então, a quantidade de produtos, artefatos que o homem produziu hoje com tecnologia e ciência, ela só é capaz de ter sido produzida porque o homem teve o poder de catalogar, de escrever. Então, quando o teu filho, filha, meu filho hoje, ele chega nesse momento, mesmo ele tendo a mesma capacidade teoricamente cognitiva de que um homem há 100, 200 anos atrás, ele tem um arsenal gigantesco de ciência, né, Sim. que já foi criado e que vai ser entregue de bandeja para ele. Exato. Mas para isso acontecer, centenas, milhares de cientistas acordaram cedo, ralaram. Então, assim, o homem construiu coisas muito grandiosas. Por isso que a gente está aqui hoje, levando a palavra de Deus para muita gente, né, de uma forma muito bonita, muito legal, sistemática. Sim. Então, assim, mas os estudos científicos, estou falando aqui só para te falar da pergunta que eu te perguntei, mostra que a capacidade cognitiva do homem não mudou. Uhum. Significativamente é muito parecida. Estatisticamente é muito parecido. O QI, Só as ferramentas são diferentes. as ferramentas são muito diferentes. Exato. Então, se você vai olhar para o teu filho hoje, tua filha hoje, possivelmente, ela já tem a quantidade de informação infinitamente maior do que a gente tinha no meu tempo, sei lá, em Jardim Piedade. Augusto Cury diz o seguinte em um dos seus livros. Ele diz que hoje uma criança de 8 anos tem mais informação do que o imperador romano no auge do Império Romano. Então, é exatamente isso. Então, nós temos muito mais informações. Mas, de verdade,
Se a gente olhar com muito carinho para tudo que está acontecendo hoje, apesar dessas ferramentas que facilitam essa capacidade de criação e desenvolvimento dos nossos filhos, das pessoas que estão vivendo hoje, essa tecnologia que ajudou a avançar está emburrecendo as pessoas. Aí agora vem outro tema polêmico, que dá outro podcast, mas já que você tocou no assunto, o meu filho tem 9 anos. Ele não tem celular. O meu de 11 também não. E assim, ele tem uma capacidade normal, é uma criança normal, mas ele já é fluente em inglês, é um menino muito dedicado na escola e tal. E eu estou evitando que ele tenha contato com a tecnologia. Por quê? Porque eu entendo que o cérebro dele ainda não está maduro o suficiente para dominar a quantidade de informação maléfica que também tem aqui. Perfeito. Concordo plenamente. A gente Entende? trata isso em um dos quadros aqui que é chamado Adolescentes em Pauta. A gente Sim, trata sobre isso, né? Do uso nocivo da tecnologia. sim. Porque a gente precisa entender. Ela é benéfica em muitas coisas, mas se nós não soubermos lidar com ela, ela vai fazer muito mais mal do que cooperar para o bem. Mas só para agora fazer uma provocação da pergunta que eu te fiz, que foi por acaso, nem pensei em fazer essa pergunta, mas o quanto que a ciência colaborou com o avanço da humanidade hoje em termos de tecnologia, não é? Então, na minha humilde opinião, que como eu falava, quem sou eu para defender a ciência aqui, né? Mas a ciência, ela nos deu uma capacidade, um poder tão grande hoje de levar conforto, de trabalhar de uma forma mais eficiente, de fazer equipamentos, ferramentas que jamais se imaginou em ter sido projetadas anteriormente. Sem dúvida. Sabe? Então, assim, por isso que eu digo, a ciência hoje, ela não é inimiga de Deus. A ciência, eu acho que foi o maior presente que Deus deu à humanidade. Exato, olha só. No Evangelho diz o seguinte: e nos últimos dias a ciência se multiplicará. Vamos lá. Multiplicação é sempre maior do que soma, concorda comigo? Muito. Se eu somo 2 mais 2 dá 4. Mas se eu multiplico 4 vezes, se eu faço 4 mais 4, 8, mas se eu multiplico 4 vezes 4 dá 16. Então a multiplicação ela é sempre maior. Ok? Então significa dizer o seguinte, que Deus já tinha falado que isso iria acontecer, que ela ia se multiplicar. Só que ele não disse quais seriam os benefícios que ela ia trazer, ou os malefícios. Sim. É disso que a gente está tratando aqui, quando a gente fala de fé e de ciência, porque a fé, ela é muito racional, mas ela trabalha muito no âmbito sobrenatural. Sim. Porque é assim, o que é que a Bíblia diz? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e é a convicção daquelas que se esperam. Ou seja, tudo subjetivo, tudo no imaginário, tudo aquilo que eu estou pensando. No entanto, a Bíblia vai afirmar também que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, a fé ela precisa ser tangível. Eu preciso, de maneira palpável, fazer algo que diga que eu tenho fé. Então, se eu acredito que a Bíblia ela é a palavra de Deus, que tudo que está escrito nela é a verdade, eu preciso ter fé para isso. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. A Bíblia fala quanto tempo tem entre Gênesis 1 e Gênesis 2? Não. Não tem. Mas eu preciso ter fé suficiente para acreditar que o Deus de Gênesis 1 em 1 é o mesmo de Gênesis 1 e 2. Sim. Que criou todas as coisas, né? Então, assim, e a ciência diz o quê em contraponto a isso? A ciência vai me mostrar que o solo, ele é composto por isso, ele tem tal idade, ele tem esse tipo de substância. Eu vou te interromper. Me permita. Teve Claro. uma discussão, eu lembro como se fosse hoje. E esse grupo que eu te falei que era muito mais cristãos, inclusive tem muito pastor e cristãos que não são pastores também, estudiosos, arqueólogos, biólogos, físicos, astrofísicos, enfim. Sim. Mas teve uma discussão que me chamou muito a atenção de algumas pessoas ateus, que não criam em Deus, defendendo meramente
o universo como criador de tudo, a expansão, o Big Bang, se é que se existir alguma coisa de explosão no universo, que existem evidências científicas disso, não conheço a fundo porque eu não sou desse ramo da ciência, mas se é que houve uma explosão, na minha opinião, essa explosão se chama Deus. Na minha também. Entende? Mas a questão de o DNA, que você falou há pouco tempo, eu até achei interessante a pessoa que estava discutindo na época, ele falou que é algo tão complexo formar o DNA, que se você fosse comparar o ser humano com um caminhão e dizer que aquilo foi criado ao acaso, o universo criou aquilo, conspirou aquilo sozinho, sem um ser inteligente, era o mesmo que você jogar ferro para cima e sair um caminhão pronto. Pode acontecer isso estatisticamente? Impossível. Pode ter uma chance significativa estatisticamente e talvez uma em um zilhão. Sabe? Por quê? Porque o material do DNA é tão complexo que seria impossível ele ter sido criado ao acaso. E quando você fala de evolução, existem, como eu te falei, teoria da evolução e a seleção natural. Existem animais que evoluíram a tal ponto de se parecer, por exemplo, uma borboleta, de ter na sua asa a aparência de um olho. Quando ela abre as asas, o predador, quando vê aquilo, imagina que é outro animal que está olhando para ele, se assusta e não vai atacá-la. Então, na minha humilde e simples opinião, jamais a teoria da seleção natural seria capaz de evoluir um ser a tal ponto de desenvolver características tão acima do que era no seu ancestral. Entende? Então, existe, na minha visão, uma diferenciação cronológica desses fósseis de hominídeos, inclusive, mas em algum momento aconteceu alguma coisa, ou em milhares de anos, e essa coisa foi muito inteligente, Bruno. Para poder, tipo, o primata que tinha antes do ser humano ter chegado a tal ponto de hoje ter, de repente, o ser humano, se é que foi a mesma, porque tem a mesma semelhança genética, se é que foi em algum momento que não existia o ser humano, mas existia um ancestral em comum, e hoje esse ancestral não existe mais e existe o ser humano de hoje, se é que existe isso, se foi evolutivo ou se foi produzido novamente, se extinguiu uma espécie e criou outra, foi de uma forma muito fantástica. É só isso que eu posso dizer. E isso me faz crer ainda mais no Evangelho, crer ainda mais na Bíblia, crer ainda mais em Deus. Você só levanta especulações, né? E Exatamente. achar que isso pode ter acontecido do macaco e o homem ter um ancestral em comum, né? Eu não acredito nisso porque se a gente for para estudar a biologia dos dois seres, existem divergências, né? Celulares, DNA, existem divergências. Nós aparentamos muito mais de maneira física com o macaco do que biológica. Isso é um fato. Isso eu não preciso explicar aqui porque nem domino, mas, mais uma vez, a Dalton Lourenço explica isso de maneira muito fantástica. Conheço. Muito fantástica, que há divergências que dariam impossibilidades desse ser se tornar esse, né? E o pastor Tássio Licurgo, né, inclusive que esteve aqui conosco, ele fala algo interessantíssimo em relação a essa questão. Como pode um copo que é de vidro, e só porque aqui tem vidro, eu achar que ele se tornou um celular? Sabe? É muita fé ou muita loucura acreditar numa evolução como essa. Porque, em suma, é isso que a teoria acaba dizendo. De que algo era dessa forma e, ao passar de milhares de anos, se tornou essa. E veio de maneira gradativa e tudo mais. Eu acredito muito que, na questão da evolução, eles foram muito tendenciosos para poder fazer aquilo que eu acredito que sempre fizeram desde que o mundo é mundo. Destruir tudo que se chama Deus. Então, hoje, há inteligências muito significativas para poder manipular algumas informações para ficar cada vez mais aceitável a questão de algumas teorias para poder atacar ou de encontro com aquilo que a gente acredita ou que o mundo acredita a respeito da criação, né? Então, assim, a fé e a ciência, elas são amigas, na minha visão. Elas corroboram, sim,
Mas existe um viés científico que, infelizmente, torna a Bíblia ou a fé inimiga muitas vezes. Né? E tem alguns que são adeptos disso. Então acaba tendo uma confusão muito grande e a gente, no final das contas, não traz, por causa da ignorância, né, da falta do conhecimento, a ciência mais para perto como deveria. Você falou uma coisa muito importante da ignorância do conhecimento. E isso me deixa assim muito triste quando você falou agora, né, que muitas vezes a ciência e a religião se tornam inimigas. Mas é justamente isso, por falta de conhecimento. Porque se você vai estudar a fundo a biologia, é como eu te falei agora, um ser humano de hoje e um primata, seja ele qual for que você escolher de hoje, as características genéticas dele não são tão distantes, tipo quanto um copo e um celular. Genéticas, biológicas, são muito parecidas. Por exemplo, vou dizer aqui, não que eu conheça o fato, mas acredito que a capacidade que o homem tem hoje de criar, a capacidade que um chimpanzé tem de criar, são muito diferentes. Concorda comigo? Sim. É bizarra a diferença. Mas se você observar a capacidade que um chimpanzé tem de criar algumas coisas e outros animais têm de criar, também é bizarro. E se você observar também as características genéticas, não vou falar porque eu não conheço, mas eu acho que vale a pena a gente pesquisar. Sim. Mas o quanto que a carga genética, os genes de um ser humano de hoje e de um outro primata, por exemplo, um orangotango ou um chimpanzé, são parecidos, eu sou capaz de, não sei apostar porque a gente não faz isso, mas de que são extremamente parecidos. Tipo a nível de 90%, dando um chute aqui. Não é, mas concorda comigo que 90 não é 100? Sim, concordo. Exato. E então, assim, se fosse 100, seria a mesma espécie. Exato, perfeito. Então, são duas espécies diferentes. Né? Então, assim, mas como eu te falei, ó, quando você olha para os primatas, e falando de genética, né? Genética do primata e genética do ser humano, que também é um primata, né? São extremamente parecidas. Que difere aí da genética de uma planta, por exemplo. Ou de um réptil. Então, só que dentre eles, dentro de uma espécie de cobra, por exemplo, e outra espécie de cobra também são muito parecidos. Então, há uma convergência, há uma inteligência, há uma coisa linda aí, cara. Entende? Não há uma inimizade bíblica e ciência, entende? Não. O que eu tô falando aqui é o seguinte, se houve ou não um ancestral em comum antes do homem, não quer dizer que eu estou falando que Deus não criou o homem. Não, perfeito. Entende? Ou ele, de alguma forma, em milhares de anos, que não se pode falar, porque a gente não tem milhares de anos para fazer um teste científico. Perfeito. Evoluiu para se tornar um ser diferente, porque o processo científico não pode ser feito. Ou que Deus apenas, além de ter criado aquela espécie, criou outra espécie muito parecida. E aquela espécie foi extinta. Ou, de repente, Deus criou aquela espécie foi extinta e ele criou outra muito parecida. Agora, quando eu falo de criar uma e criar outra, você percebe que criou uma com uma genética muito parecida, ela foi extinta e depois criou outra com a genética muito parecida. Então, há evidências de que tem uma relação entre elas. E isso não quer dizer que eu estou indo contra a Bíblia. Entende? Mas aí poderia dizer que Deus criou uma e ela foi extinta, e Deus criou outra, Deus, vamos dizer assim, melhorou a sua criação porque a primeira não foi tão boa? De repente. Né? Isso então, também não está na Bíblia, tá? Não, perfeito. A gente tá simulando aqui. coisas. Por quê? É aquilo que eu te falei. Deus criaria algo sem forma e vazio? Eu acho que não. Deus cria tudo com um propósito. Deus cria tudo com um propósito. A água ele criou com um propósito. De quê? De matar a sede, de colocar todos os nutrientes que ali tem nela para poder o homem ter uma vida saudável. O alimento do mesmo modo. Cada alimento tem sua substância. Cada alimento ela tem uma quantidade benéfica de substâncias, de vitaminas, de minerais, de tudo para que o ser humano tenha a sua vida na Terra. Tudo isso foi de maneira proposital. Tem um propósito. Por exemplo, é provado por especialistas, e vou dizer o nome dele que ele fala lá, Mohamed Barakat. É um cara fantástico nessa área de nutrição e fisiologia humana. Ele diz o seguinte, que o ser humano que não come carne vermelha é um ser humano menos saudável do que aquele que come. Fraco. Exato. Eu acompanho. Exato. E isso é perfeito. Isso que você falou agora, veja que coisa interessante. O ser humano de hoje,
Não vou levar em consideração ancestral de coisa nenhuma, Tá. porque isso aí é uma coisa muito subjetiva e a gente pode acreditar ou não. Mas o ser humano de antes, ele era, por natureza, caçador. Sem dúvida. Então, Esses se ele, carinhas aqui, ó, é pra quê? É proposital. então, se ele matava um animal, ele comia tudo, Bruno, gordura. Então, assim, eu gosto Tudo. muito de nutrição. Chupava até o ossinho. Gosto muito de nutrição. E acredito muito na dieta carnívora, sabe? Lógico. Então, assim, como você falou, há um interesse de a indústria de alimentos provar o contrário. Uhum. Concorda comigo? Claro. Então, eu vou criar ali alimentos que são vendáveis. Concorda comigo? Sim. A agricultura, não tô sendo contra a agricultura, pelo amor de Deus. Inclusive, eu sou um dos poucos engenheiros florestais, talvez um dos poucos, que não acredita em aquecimento global. E a gente pode falar muito sobre isso, porque é uma área que eu gosto muito e estudei muito mais do que isso que eu estou falando aqui agora. Uhum. Efeito estufa, muito complicado falar sobre isso. Então, por quê? Porque existe ciência dos dois lados. Tem ciência que é a favor do aquecimento global e tem ciências de físicos muito renomados também que é contra, sabe? Uhum. Tem muita coisa interessante aí. Então, quando eu falo aí de agricultura, por exemplo, a ciência hoje ela investe pesado na agricultura. Por quê? Porque a agricultura dá muito investimento para poder fazer ciência. Uhum. Então, você concorda comigo que a alimentação primária do ser humano era principalmente coletores, no começo, Uhum. Tinha e caçadores. Sim, tinha que cultivar pra comer e caçar pra comer. Não tem Exatamente. E aí, quando em algum momento a humanidade passou essa transição, que na minha visão, Eva tem muito a ver com isso. Culpa da mulher de novo. No caso aí, eu tô falando aqui da Eva como uma fase diferente da humanidade, quando Certo. você começa a parar de andar e parar em um local único, então você começa a cultivar o solo. Começa a trabalhar, inclusive a Bíblia fala que agora você vai comer do suor do seu rosto e tal. O ser humano ele teve essa capacidade, né, Sim. de cultivar a terra, que não é errado. Inclusive a nossa família, por parte de minha esposa, tem muita agricultura. O que eu tô te falando aqui é que a ciência investe muito mais, não é, em o que dá rendimento financeiro. A indústria farmacêutica, a indústria que mexe com a agricultura, Sim. a bovinocultura também. Então, assim, é tipo assim, a carne faz mal porque eu vendo ovo. O ovo faz mal porque eu vendo carne, entende? Então, sempre vai ter investimento, não é? E vai gerar ciência. E isso não é maléfico, isso é benéfico, porque a gente vai começar a entender ainda mais o ingrediente, como é que é aquela substância, vai ter testes em laboratório. Então, a ciência, apesar disso, apesar dessa guerra de interesse financeiro, para mim, minha visão continua sendo muito benéfica. Porque o salto que a gente deu de 100 anos atrás para chegar ao que é hoje, isso aqui, na minha visão, não deixa de ser um milagre também. Porque é muito fantástico. O nível que a gente chegou, e agora se prepara. Porque com a IA, o negócio mudou ainda mais. É outra revolução industrial. Verdade. É um nível muito bizarro, muito absurdo. Pra você ter ideia hoje, é até hilário falar isso, porque eu emprego pessoas, né? A gente tem algumas dezenas de funcionários. E a tecnologia está avançando, o ser humano dá muito trabalho, você sabe disso. Dá sim. E hoje tem surgido IAs que fazem trabalho para mim, operado por outro ser humano, de 10 homens e uma pessoa só. Até que ponto a gente vai... E começou agora, né? A revolução da IA. Isso. Então, Bruno, é assustador. Até que ponto a ciência, a inteligência humana vai levar a humanidade. Tem um lado bom, Uhum. sim, porque a gente vai construir coisas muito mais poderosas do que isso aqui. Muito mais poderosas. Tem um lado ruim? Sim, porque o ser humano, a partir de agora, ele vai começar a competir com inteligências superiores a dele. Quando eu digo superiores, não entenda bem. Claro. Eu estou falando aqui agora, se você falar de uma inteligência artificial muito básica aí, a mais popular de todos, o ChatGPT 4, versão 4, você pergunta a ela sobre coisas diversas, em qualquer idioma. Então ela tem um rol de conhecimento de tudo que está catalogado hoje online. Perfeito. Isso aí.
E você consegue em poucos segundos acessar aquilo ali. Então, é inteligência por conta do acúmulo de informação. Acúmulo de informação. O ser humano Inteligência nesse jamais sentido. poderia chegar naquilo. Não existe um ser humano que possa competir com uma inteligência dessa. Não tem condições. Agora, tu imagina isso projetado em, hoje, robôs para colheita, robô para... tô falando da minha área, né? Sim. Para fazer plantação, robô para fazer pulverização, robô para fazer... Hoje o trator é autônomo, entende? Então, na minha visão, a ciência ela tem melhorado muito a qualidade de vida do homem. Sabe? Isso, para mim, é de muito divino. Você mostra a capacidade do que o homem tem, né? De criar coisas tão fantásticas através da catalogação, né? E do armazenamento dessas informações. Que é o que eu te falei, a escrita. Uhum. Se a gente não tivesse tudo isso escrito, a gente não tinha chegado onde a gente chegou. E vai chegar muito mais longe, cara. Perfeito. O E quão essa grande é distância? esse Deus, o tão perfeito, tão maravilhoso que é. E o quanto que ele deu a nós a oportunidade de estudar, observar a natureza, estudar o que está acontecendo e criar cura de doenças, tecnologias que vão revolucionar. Hoje em dia você vê que cego vai começar a ver de novo, através de computação gráfica, de aparelhos. Você vê estudos que vão fazer com que você que não tem mão agora vai começar a ter oportunidade. Então tem tanta coisa benéfica. O próprio celular tem tanta coisa benéfica, a própria internet tem tanta coisa benéfica. E eu acho que a coisa tem evoluído de uma forma tão boa, mas a gente tem muito preconceito. Porque no tempo que a gente era da igreja, não sei se você foi dessa época, mas a gente é quase a mesma idade. Sim, mesma idade. Já chegou um tempo que assistir televisão era pecado. Sem dúvida. Sim, claro que eu sou dessa época. A barba que você tem hoje, Deus é mais. pelo amor de Deus. A minha careca eu não tenho culpa, né? Mas tu entende? Então a própria igreja ela tem evoluído. Não tô falando de evolução agora, da Claro, científica claro. não. Tô falando a própria igreja tem evoluído. Por quê? Porque para compreender a Bíblia, quando você vê a Bíblia em si, é um livro maravilhoso, mas quando você vê uma Bíblia de estudo, ela se torna muito mais complexo, muito mais agradável, porque você começa a entender outras coisas. E tudo que está ali foi feito através de muito estudo. De arqueologia, de antropologia, de ética, de moral, de ciência, de forma geral. Sim. Entende? Então eu acho muito benéfico a gente ter essas discussões para provocar em quem está assistindo, é para olhar para lá, não olhei nenhuma vez, Bruno, em quem está assistindo, a oportunidade de estudar, de se aprofundar, de correr atrás. Porque isso muda a nossa vida. Mudou a minha vida. Mudou demais a minha vida. Porque a gente vê, a sua também, Sim, sem que a gente dúvida. mesmo estudando coisas diferentes, né? A gente sempre que está aprendendo. Porque senão a gente não teria uma conversa nesse nível, Sim, sem dúvida. não é? Tão gratificante. Então quando eu olho para trás e vejo de onde eu, Moisés, e você, Bruno, que viemos no mesmo lugar ali, no mesmo bairro, naqueles becos ali em Jardim Piedade, você lembra disso? Deus, Na lama ali. Na lama. Não é? Eu me arrepio todo quando falo, porque eu lembro e dá vontade de chorar. Então eu sei que pra gente chegar até aqui hoje, foi através de muita fé e através de muita ciência, Sem dúvida. sabe? Porque assim, tudo que Deus fez na minha vida hoje foi através da ciência também. De ter conseguido me formar, foi um sacrifício imenso, de ter aberto a empresa, foi um sacrifício imenso também. E hoje a gente está empregando pessoas, nossa empresa todo dia tem oração, todo dia tem a palavra de Deus, sabe? Então é como eu te falei, eu nunca deixei a igreja, nunca deixei Jesus. Convido a todo ouvinte Do discípulo, do né? Discípulos Podcast a buscar conhecimento, Perfeito. ler a Bíblia, Ver o que a ciência diz a ver o que respeito a dos ciência diz a assuntos. respeito, né? Buscar livros profundos sobre isso, escutar pessoas que entendem sobre cada assunto, porque são milhares de pessoas que estudam sobre isso. E cada tema é muito polêmico. Como eu te falei aqui, se for falar de física quântica e Bíblia, eu não consigo. Que maravilha, que maravilha. Eu compreendi você perfeitamente e de verdade eu sou grato, eu que sou honrado de recebê-lo aqui, de ter a oportunidade de sentar contigo aí para poder a gente se rever e falar desses assuntos, né? Porque afinal de contas, mesmo a gente convergindo para a mesma fé, mesmo a gente acreditando no mesmo Deus, existem perguntas e questionamentos que precisam ser feitos, Sim. até para fortalecer aquilo que nós cremos. Né? E eu acho que foi importante demais esse bate-papo, tudo isso que nós jogamos aqui para as pessoas acompanharem, para fazer refletir, e isso me faz entender uma coisa, que Deus fez todos de maneira individual. Então, eu agradeço a você que nos acompanhou até agora no Discípulos Podcast Defesa da Fé, falando sobre fé e ciência. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, esteja conosco,
escreva nos comentários, façam pergunta para nós interagirmos e crescermos junto. O Discípulo Podcast está aqui exatamente para isso, para poder ajudar você, a sua casa, a crescer no conhecimento e na graça de Deus. Deus abençoe você, em nome de Jesus.